Gente, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começando, as pessoas vão chegando e a gente vai começando, né, para ser pontual com as pessoas que cumpriram o horário, né? Então, vamos começar a falar. É, Gente, essa reunião está sendo gravada, tá? Essa live está sendo gravada, depois ela vai lá para o nosso canal do YouTube. Então, as pessoas que eventualmente tiverem se inscrito, depois a gente manda o link. Então, pode ser que você depois veja essa reunião gravada e não ao vivo aqui, quem não estiver aqui. Então, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos. É, a Mari, boa noite, Mari. Mari, se você quiser abrir seu microfone, fica super à vontade. E é o seguinte, gente, eu convidei a Mari para a gente fazer essa live hoje, né? Para a gente fazer esse encontro hoje sobre adolescência, falar sobre adolescência, punição, castigos, consequências da adolescência, como a gente agir com adolescentes, né? É, e assim, estão pipocando cada vez mais casos, né, de adolescentes aí, de todos os tipos de casos estão pipocando. Então, a gente achou importante. Espera só um pouquinho. Admitir as pessoas, porque eu não estou conseguindo. Então, eu achei importante a gente falar. Eu falei um pouco no Instagram sobre isso. Um monte de gente pedindo para a gente falar mais sobre, porque tem bastante gente que foca, né, em crianças pequenas. Não pode punir criança, né? Não é bacana, não é legal dar castigo e tal. Mas e aí? O que eu faço com o adolescente? Aí cresce, e aí muita gente acha que o adolescente já é um adulto, não é uma criança, mas também não é um adulto, fica ali no limbo o que fazer, né? Então, eu chamei a Mari, que também fala muito de adolescência. A Mari é especialista em autenticidade, ela é educadora parental, mas a Mari, ela também fala sobre adolescência, ela também é especialista em adolescência, porque eu sei que, né, tem educadores parentais que acabam focando cada um pouco numa coisa. E a Mari, ela tem esse foco em adolescência, a gente conversou um pouco antes, porque eu falei, Mari, uma loucura isso que eu estou vendo, cada vez mais pessoas, jovens sendo expulsos de escola, o que está acontecendo? Será que é essa a solução? A gente expulsa, então vai para onde? O que faz? Enfim, Mari, seja muito bem-vinda, queria que você se apresentasse. Obrigada por ter aceitado o Uhum. meu convite. Mari, uma parceiraça, esteve com a gente. Ela deu palestra no primeiro encontro parental, olha, no primeiro Congresso Internacional, no segundo, no ano passado, sobre autenticidade. Ela é professora da nossa certificação, vai falar sobre autenticidade na certificação em neurodesenvolvimento infantil e educação respeitosa, que começa terça-feira agora. Então, eu chamei a Mari para falar. Mari, com você, palavra. Boa noite, não é? Boa noite a todos. Para mim é sempre uma honra, né, Pri, estar aqui com você e para a gente poder trocar, principalmente quando a gente fala, né, de adolescência, trocar nesse lugar de criticidade mesmo, né? Ter criticidade para compreender as questões que envolvem os adolescentes. Porque hoje, bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Mariana, eu sou educadora parental, eu tenho 3 certificações em educação parental, uma delas é específica em adolescência, né, então por isso até que a Pri me chamou, né, então eu tenho conhecimento, né, sobre adolescência e tudo, tenho 2 certificações em neurociência aí, né, uma certificação em neurociência do trauma e a outra que eu estou concluindo em neurociência do desenvolvimento infantil. E assim, a gente precisa, quando a gente fala de adolescente, entender de que lugar que a gente vai falar, né? Porque o adolescente não é criança, mas ele também não é adulto, não é verdade? E a gente tem essa sociedade que olha para o adolescente e fala, é grande, já cresceu, já sabe o que faz, né? E aí agora começam a surgir esse monte de coisa, né? De expulsão de escola, de estupro coletivo, esse monte de doideira que está acontecendo. E aí começa a entrar de novo naquelas falas do precisa reduzir a maioridade penal, tem que expulsar mesmo, né? E quando a gente É até falta de conversa, tapa, é falta de é falta de chinelo. tapas, tudo isso, né? Enfim, que a gente sabe que só pioraria a situação, só pioraria, ainda mais na adolescência, aí que piora mesmo, né? Sim. Se a coisa já viria difícil da infância, chega na adolescência, se for por esse caminho, você vai perder a mão facinho, assim, porque não tem como, né? Na adolescência a gente tem outras coisas aí que impactam também, né? Tem uma questão de grupos, tem uma série de Uhum. coisas que impactam para o adolescente, né? Então,
Quando a gente conversou até, a gente estava falando sobre a questão das escolas, né? Dessa coisa do expulsa, né? Teve, acho que, bullying, né? Ou cyberbullying, casos de racismo e tal, e aí a expulsa o aluno, principalmente as escolas de elite, né? Uhum, E aí, quando a gente fala dessas questões que envolvem o adolescente e a escola, a gente precisa entender que o adolescente ele é uma pequena parte dessa dinâmica, né? Ele é uma uhum, pequena parte. A gente precisa entender também que a escola também tem as atuações dela nesses casos, né? A escola ela tem, quando a gente fala de bullying, cyberbullying, todos esses casos extremos, a escola ela tem uma responsabilidade objetiva, né? Que é a responsabilidade de trazer, inclusive no PPP, né? No plano básico dela, há programas de prevenção, de ensino sobre bullying, sobre cyberbullying, né? E aí, quando a gente olha para a escola, quando a gente olha para essas dinâmicas, é muito fácil a gente olhar e falar, o problema é o adolescente, só que não é. O uhum, problema é um problema estrutural. A gente tem uma sociedade que diz que a gente tem que punir para educar, aí pune, que diz que você pode humilhar para educar, que quando um pai e uma mãe humilham para educar uma criança e posta numa rede social tem um monte de aplauso, né? E aí chega essa criança, ela não vai ficar criança para sempre, ela vai virar adolescente, e aí a infância vivida vem trazer todo o impacto na adolescência. Porque nada mais a adolescência nada mais é do que o reflexo da infância vivida, sabe, Pri? Então, assim, quando a gente fala do adolescente tirando da dinâmica, né, tirando dessa equação a família, a sociedade e a escola como bom, uhum, instituição, a gente tem um problema. Porque eu estou uhum, responsabilizando uma pessoa que ainda está no processo de neurodesenvolvimento, né? sim, Então, assim, é muito, uhum, é muito complexo isso. Eu não tenho ali um ser humano que já tem toda a capacidade mental, né? Quando a gente fala de neurodesenvolvimento, todas as conexões neuronais funcionando como deveriam. A gente tem uma pessoa que está num processo de amadurecimento, mas ainda muito uhum, imaturo, sim, uhum, né? sim. Ele não é mais uma criança, né? Uma criança de 2, 3 anos que muitas vezes pega o pano de chão e põe na boca, então ele já tem essa noção, né? Mas um monte de outra coisa. E, Mari, tem uma questão, né, que o cérebro do adolescente, ele está buscando muito pertencimento e ele não tem Muito. nenhum, e é um cérebro que não tem, muitas vezes, o controle do impulso, né? Ele é muito impulsivo, né? E pertencer para ele é muito importante, né? O adolescente, às vezes, ele tem mais medo de não pertencer do que dirigir embriagado, por exemplo, né? Exatamente. Porque para ele é o fim do mundo ele não pertencer, né? Então, muitas vezes, dependendo da influência que ele tem, da negligência dos pais, né? Nessa hora, as pessoas elas confundem demais a educação respeitosa com a educação permissiva, né? Então a gente vê as pessoas falando assim, a culpa. Ontem mesmo eu vi um vídeo sobre isso, de uma pessoa defendendo as mulheres, o que é maravilhoso, né? Defendendo, falando que a gente precisa olhar o que está acontecendo com a infância, a gente precisa olhar o que está acontecendo com a adolescência, a gente precisa olhar o que está, como que essas crianças e esses adolescentes estão sendo criados. Ótimo, acho maravilhoso. O que está acontecendo? O machismo, por que tem tanta gente? Por que o feminicídio está tão grande? O que está acontecendo? E daí, de repente, ele vai para o lado e fala assim: isso é falta de chinelo na infância. Isso é por conta da tal da educação positiva, respeitosa, que agora você não pode fazer nada. E aí a pessoa que fala isso, muito legal, defender mulher, mas não dá para defender mulher metendo o pau em criança, em adolescente, achando que essa que é a solução, porque a gente sabe que não é essa a solução não é bater, não é falta de chinelo, né? O que está acontecendo. Mas o que eu vejo é o oposto, né, Mari? Que as pessoas elas saíram do autoritarismo e elas foram para o outro lado, que é o lado de crianças com 7, 8 anos com celular, sem nenhum tipo de controle parental, de nenhum tipo.
assim, é celular à vontade, e aí chega lá na adolescência, as crianças estão no WhatsApp até 2, 3 horas da manhã, há muitos pais não estão nem sabendo o que está acontecendo. A gente vê vários desafios da internet. A Nay Macedo sempre fala sobre isso, outras pessoas que falam sobre isso. A Nay também é professora da certificação, ela fala o quanto que os adolescentes eles dão um outro jeito de ir lá, de falar, acham que estão falando com uma pessoa, então outro dia eu vi um vídeo horroroso de uma pessoa falando que de uma delegada falando de um desafio na internet que ela teve, que ela viu durante uma noite, 5 ou 6 gatinhos foram mortos num liquidificador, crianças, né, pré-adolescentes fazendo isso, porque estavam ameaçando eles na internet, né? E aí você imagina, um cérebro totalmente em desenvolvimento, querendo pertencer, indo entre criança e adolescente, ainda não sabe nem onde que tá, sendo ameaçado pela internet, faça isso. Então, assim, não é justificar o ato grotesco, mas é a gente olhar que existe toda uma engrenagem que não está funcionando, né? Não é. Exato, Não, exato. o que que. Porque quando a gente olha para esses casos muito absurdos envolvendo adolescentes, a gente precisa entender que toda uma estrutura falhou com aquele Falhou. adolescente. Toda uma estrutura. É aí Uhum. que pega, e é aí que o negócio dói pra gente. Porque quando a gente fala da estrutura, eu tô falando de família, eu tô falando de Estado, eu tô falando de todo mundo, eu tô falando de Uhum. instituições, eu tô falando da estrutura, porque a Constituição Federal, ela traz pra gente o seguinte, que educar uma criança, cuidar da criança, colocar a criança como prioridade, como centro, crianças e adolescentes, né? Como centro, é responsabilidade de todos. Então, quando eu tenho esses casos muito grotescos envolvendo adolescentes, eu preciso olhar para esse adolescente e entender que toda uma estrutura falhou com esse adolescente, Falhou. né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu vejo, né, às vezes, uma juíza, uma delegada vindo né, trazendo, por exemplo, esses alertas, ou falando que né, que tem que ficar ali mais em cima mesmo, que tem que, né, porque a coisa quando chega para elas assim, é quando já tudo falhou, e Uhum. aí eu vou para o quê? Eu vou para punição. Eu vou para essa Sim. punição, porque é aí que tudo falhou. Porque aí esse adolescente já está completamente fora de controle, ele já está completamente. Não que a gente vá controlar, não é isso, mas ele já está num processo de, de muito desamparo. E desamparo, assim, desamparo total mesmo. Né? São adolescentes, Uhum. quando a gente conversa com esses adolescentes, existe uma questão de desamparo que é enorme. Enorme. Uhum. Então, tem muita coisa assim que a gente precisa analisar quando a gente fala do adolescente, né, Pri? Porque assim, por exemplo, a escola, né? O caso de expulsão. Para começar, que escola não pode ficar expulsando aluno assim. Uhum. É a primeira coisa, não pode ficar expulsando aluno assim, né? Tem que ter todo Um um processo. procedimento, tem que ter todo um processo, tem que ter direito à defesa, né? Ampla defesa. Então, assim, tem todo um processo para ser feito. E quando eu falo, por exemplo, de punir um adolescente, né, dessa forma, por exemplo, é, é, expulsando da escola, né? Que na verdade não seria nem expulsar, é uma transferência que eles Porque fazem, né? o adolescente tem que estudar, né? Ele tem que estudar, porque a lei fala que ele tem que estar na escola. Então, assim, eles não podem simplesmente pegar e falar: você não é mais bem-vindo aqui, vai embora daqui, problema seu, vire-se. Não é assim. Joga Né? onde, né? Vai para fora do planeta? Eu falei isso. Vai É, colocar onde esse adolescente? Vai sair daqui? é. Ele vai fazer em outro lugar? Então, e aí qual que é o problema? Eu começo a jogar esse adolescente, eu vou começar a jogar esse adolescente de escola por escola? É isso que eu vou fazer com ele? Piorando a situação? Deixando Sim. ele mais vulnerável? Deixando ele mais vulnerável a ser, né, a não pertencer, que daí vai ser um problemão, porque vão começar a excluir esse adolescente. E o que vai piorar infinitamente, se ele é um buller, por exemplo, se ele é um menino que faz buller, se ele é uma menina que faz buller, vai, vai ficar muito pior. Vai Sim. piorar o comportamento, porque Vai piorar comportamento é o comportamento. comunicação. Uhum. Comportamento é Uhum. comunicação, então piora o comportamento. É Sim. uma bola de neve, e é um negócio que não acaba. Então, eu não tenho como falar de um adolescente.
que faz um bullying, né, ou que pratica um racismo dentro da escola, e simplesmente essa escola pegar e falar: vamos transferi-lo, estou lavando minhas mãos, porque ela não está resolvendo o problema. Porque ela Sim. tem uma Ela está resolvendo o responsabilidade problema dela, né? objetiva. Ela tá se colocando, ela tá tentando apagar o incêndio com o nominho dela, Sim. Uhum. Ela não está resolvendo, né? ela não está indo na raiz do problema. Ela está Ela não simplesmente tá indo deslocando o problema deslocando o e problema, lavando as exato. mãos. E que, na verdade, o Exato. problema também é dela, né? Porque aquilo Também aconteceu é naquela dela. escola. Também é dela, ela tem responsabilidade objetiva. O diretor pode responder objetivamente. Ele, como pessoa, pode responder se ele não atua nesses casos, né? Porque também quando tem situações de bullying dentro da escola, a coisa não acontece igual ninguém tá sabendo, de repente aconteceu. Não é assim. Acontece Uhum, uma coisinha uhum. aqui, acontece uma coisinha ali. O que que acontece muitas vezes é que a instituição não está ligada. É que a instituição não está cumprindo o mínimo que ela tem que cumprir, que é o trabalho de prevenção, que é o Sim, trabalho de educação, né? E não adianta também eu falar da escola se essa escola não está abrindo espaço para a família. A escola precisa ter a família lá dentro. Quando a gente fala de uhum. bullying, de prevenção a bullying, cyberbullying, racismo, quando a gente fala de todas as questões relacionadas a crimes, né, cometidos por adolescentes, eu preciso ter escola, família andando junto ali, Todo e com a mundo. criança junto, todo mundo, com o adolescente junto. Uhum. O que que as Você escolas entrou no fazem mute, tá? hoje? Aham. Não, eu não O sei, que que tinha as, es- entrado no mute, tá tudo certo. o que que eu acho que eu bati aqui? O que que as Hum. escolas fazem hoje? As escolas simplesmente pegam. Ah, pai e mãe não entra aqui, pô, né? Não quer não quer abrir as portas da escola para pai e mãe. Não quer colocar pai e mãe no chão da escola, pai e mãe tem que estar lá dentro do chão da escola. Essa é a verdade. Quando eu tenho um adolescente, o- é um outro nível de situação. Uhum. E para eu trabalhar a prevenção desses casos, eu tenho que trabalhar a comunidade. Eu não Em posso conjunto, trabalhar uma né? coisa isolada. Eu não posso ficar trabalhando só o adolescente. Se esse adolescente está saindo da escola, aí tá, vamos lá. A escola está fazendo o mínimo dela, que é dar fazer processos de prevenção com esses adolescentes. Palestras, que seja o que for. Não adianta nada se esse adolescente está saindo da escola e está indo para o ambiente que é a casa dele, onde o bullying lá dentro com ele rola solto. Verdade também, gente, quando a gente está falando de adolescente, crianças e adolescentes aprendem por padrão. Sim. E padrão é aprendido dentro de casa. Uhum, Padrão é uhum. aprendido dentro de casa. Quando eu tô falando de bullying, bullying começa dentro de casa. Não adianta. Seja para aquele que pratica o bullying, que geralmente é o quê? É uma criança que sofre muito bullying dentro de casa, então geralmente é a criança que é xingada, é humilhada, é muito comum a gente pegar isso em casos de bullying, né? Então é uma criança que sofre muito e ela pode ir para dois caminhos, ou ela vai praticar, ou ela vai ser o alvo da prática. Ou ela é uma criança que vai se retrair, vai chegar lá na adolescência retraído e vai sofrer o bullying, né, como vítima, ou é aquele que vai chegar com tanto ódio, com tanta raiva que vai descontar no primeiro. E aí acha a vítima lá, né? Então, ali dentro da escola, reflete muito o que está acontecendo O dentro que do está ambiente acontecendo? dessas famílias, né? E eu, Então, é basicamente isso. E quando a gente fala de quem está assistindo, também. Porque o bullying, quando a gente fala, por exemplo, no caso do bullying, que é um exemplo, né? Eu tenho três partes ali no bullying. Eu tenho o que pratica o bullying, o que recebe o bullying, que é a vítima, e tenho aquele que e vê e não observa. faz nada. Ele vê e fica ali de observando de telespectador, né? Olhando para aquilo e muitas vezes até dando risada, né? Então, assim, tem muita coisa envolvida quando Contribuindo a para o gente público, fala. né? Uhum. É. Sim. Não, e Mari, você falou de uma coisa muito importante, assim, eu sou mãe de criança e sou mãe de uma adolescente. Então eu acompanhei já todo esse processo, a Gabi, né, minha filha mais nova, mais velha, tem 19 anos. E é nítido, você percebe o como que as mães, os pais, não só as mães, os pais já vão muito menos em reunião escolar. Uhum. Geralmente é muito mais mãe. Apesar de que tem aumentado bastante, né? Na escola da Clarice, por exemplo, os pais são bem presentes, mas o que eu percebo é que existe uma evasão. As crianças vão crescendo,
os pais vão lavando as mãos. Então, aqueles pais que, quando a criança tinha lá 4, 5 aninhos, 2, 3, ia lá em todas as coisas da escola, ia, sabe, comemorava, na reunião de pais da Gabi, ela se formou no ensino médio no ano retrasado, na reunião de pais iam 5 pessoas, 6. Eu estava sempre lá. Mas era. Não tinha, é assim, não tinha. E sempre os mesmos, né? E Dos sempre os mesmos. mesmos. Olha, a maior parte dos pais com quem ela fez ensino médio, eu nunca vi a cara. Eu fui ver na formatura, fui ver a cara das pessoas. Algumas, claro, né, que são amigas da Gabi, então as mães eu acabo Uhum. conhecendo e tarará, mas assim, ainda mais que eles já são mais autônomos, então assim, eu não via. Então a gente não, então são pais que não sabem o que está acontecendo, não tem noção do que está acontecendo lá, né? Então, E assim, não sabem mesmo. E não sabem mesmo. E aqueles que dão o celular, piorou. piorou. Estão sabendo menos ainda. Sim. Estão sabendo menos Não, ainda. assim, os adolescentes eles já têm, né? Eles já fazem esse caminho natural deles de ir mais para os amigos e menos com a família, né? Então ele já é um caminho natural do adolescente, mostra que ele está muito saudável, né? Então, de fato, ele procura o grupo e ele se fecha no quarto, mas é, não querendo tanto a família mais, então é um caminho mesmo. Eu brinco com a Clarice, que tem 9 para 10 anos, que eu estou aproveitando ela mais um pouquinho, e ela fala: Não, mamãe, eu não vou ser assim. Ah, vai. Eu falo, a Gabi também falava que não ia ser, mas eu conheço o O meu caminho. filho também fala. Meu filho também fala: Não, mamãe, mas eu não vou. Eu falo: Ai, filho, você vai, você vai. Você vai, infelizmente você vai. E eu espero que vá, né? Porque senão é porque não está torcendo. Claro, Então eu espero mesmo claro. que é isso mesmo, né? Que ótimo, que vá, que seja saudável, porque a gente cria os filhos para o mundo, né? Mas já tem esse caminho. E aí muitos pais realmente lavam as mãos, né? E aí, então eu acho que é uma combinação explosiva. Então é a escola que quer punir, a escola na verdade que quer fazer o mínimo, né? Que acha que a escola é da matéria, é da vestibular, sobretudo no ensino médio, né? Então como que vai no Enem, qual que é a nota do Enem, tá passando, não tá dando a matéria, não dá. A escola. Então, a escola acaba que não se preocupa mais muito com a parte emocional, que já não se preocupava, né? E aí já acaba tudo já mesmo no ensino médio. Aí a família que negligencia e o adolescente ele está sendo criado por quem? Pela internet. Então é a internet, o grupo onde ele quer pertencer, né? E aí ele está com o cérebro dele com os impulsos que ele não consegue controlar, né? Então, assim, não é que não consegue, mas é muito mais difícil, né? Eles são É muito muito mais difícil. mais difíceis, né? Então, É. quer dizer, é uma combinação explosiva. Aí, a sociedade que lava as suas mãos também, quando acontece Também. alguma coisa, quer punição. E aplaude a escola que expulsa, a escola, porque precisa dar uma resposta para a sociedade, né? Vamos dar uma resposta. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos expulsar os alunos. Aí você vê, é desesperador. Se você vê em post na internet de pessoas, os alunos foram expulsos, aí é todo mundo comemorando, alunos de 15, 16 anos. Aí, leva você para sua casa, vai você criar. Não, eu não vou levar para mim, nem você para você, mas esse cara ele vai para onde? Ele pode ser o cara que pode estuprar lá na frente, que pode cometer um crime, porque se a família não olha, se a sociedade não olha, se a escola não olha, o crime olha. Está recrutando essas pessoas, né? Então, é a hora da gente É, fazer e alguma coisa. hoje, e hoje ainda com essa questão, a questão das plataformas, né, Pri? Essa questão assim das plataformas, né? Essa coisa desse mundo digital que é uma loucura, né? Assim, que realmente que estão fazendo esse movimento, né? Essas plataformas que fazem o movimento Discord, essas coisas loucas aí que a gente vê que faz esses desafios, essas coisas assim. A gente tem que olhar de perto, né? A gente tem que ter cuidado, né? A família precisa cuidar e a sociedade como um todo precisa cuidar. A gente, né, quando precisa se mobilizar para que plataformas, por exemplo, né, que se responsabilizem por essas questões, né, precisa se responsabilizar. A plataforma Sim, precisa, porque a gente está vendo um movimento e é isso que você falou, é uma mistura, né, porque é uma negligência, porque o que a família acha? Tá lá com 15 anos, já é grande.
Se Uhum. vira. Só que E tem cumpre. muita imaturidade ainda, é muito imaturo. É muito imaturo. Uhum. Gente, a gente não precisa ir muito longe, a gente, é só lembrar da gente com 15, 16 anos de idade. A Eu gente se estava falando achava dono da razão, a gente achava que a gente tinha certeza de um monte de coisa. Eu agora com 40, quase 45 anos, eu olho para eu com 15, eu falo, meu Deus, era sim. tanta certeza de nada. Porque muda Não, não. muito, as coisas mudam, a gente, né? Aí você Sim. entende a maturidade, né? Nossa, realmente eu não tinha maturidade nenhuma, né? Uhum. Nenhuma. Então, Uhum. assim, a gente acha que a gente é capaz de dar consentimento, mas muitas vezes a gente não tem noção de consentimento. Tem muita coisa que envolve o adolescente, né? Sim. E, infelizmente vivemos numa sociedade que ainda é muito punitivista, então tem que punir, tem que punir. Gente, ninguém tá falando que o adolescente não deve responder pelas coisas que ele faz de crime, né? Criminais, tudo agora. Ele precisa responder, mas a gente também precisa olhar para a ponta lá da corda para entender onde que foi que a gente falhou. Onde que a sociedade falhou com esse adolescente, né? Porque Uhum. a gente Sim. sabe, né, Pri? Você tem uma filha de 19 anos, a Gabi é uma garota maravilhosa, né? E a gente sabe a adolescência o quanto é difícil, mas a gente também sabe que a gente tem provas de que educar de uma maneira respeitosa dá diferença. Você vai Tá. ter um adolescente diferente. Você vai ter um adolescente diferente. Não tem como. Sim, não tem como. E muitas Não vezes tem a gente como. precisa até cuidar, porque eu vejo, né, Mari, você tem menino, eu só tenho menina, mas eu vejo os meninos, principalmente, é uma reclamação que eu vejo que muitas mães, amigas minhas falam que tem menino, que é o deles sofrerem bullying por serem respeitosos. O deles, né? Porque assim, justamente porque eles muitas vezes eles não querem entrar naquela onda. Ou então, eu tenho uma amiga que tem um filho de 9 anos e que ela fala para mim, Pri, os amiguinhos dele da escola já estão falando de coisas que eu falo, gente, como é que sabe dessas coisas? Meu filho ainda não tem acesso. E aí, às vezes, ele fica como o bobão da turma, né? Tipo, o que ainda não sabe, né? O que não abaixa a calça para todo mundo, sabe? 9 anos, né? É, Então, é. assim, é chocante que a sociedade, o que a socialização faz, tanto com a menina como com o menino, né? Então a gente precisa olhar para essa socialização e ver o que está acontecendo. E, Mário, uma coisa muito importante que eu acho que as pessoas esquecem, a gente fala muito, né, quando é criança, que não adianta você brigar com a criança na hora da raiva, de que quando ela está nervosa não adianta, que precisa primeiro acalmar para depois você ensinar alguma coisa, que você precisa se conectar. A gente fala muito, né, conexão antes da correção. Eu não entendo por que que daí chega na adolescência não existe mais. Aí Não, não, e detalhe, quando a gente adulto, a gente faz isso o tempo todo com outro adulto. A gente faz isso o tempo todo com outro adulto. A gente se conecta com esse adulto primeiro, para depois a gente falar, olha, nossa, o que que aconteceu, né? Tá tudo bem? uhum, Por que que você falou desse jeito, muitas vezes, né? Não, vem cá, vamos conversar, né? A gente muitas vezes faz isso contra o adulto, mas com o adolescente. Então, o adolescente. É que assim, né, Pri? A gente também precisa entender, tem uma questão histórica aí, né? Porque assim, a infância e a adolescência, como a gente conhece hoje, é muito muito nova, né? recente. É Uhum. muito recente essa infância e essa adolescência, né? Sim, sim. Poxa, a gente foi, né, a Constituição de 88. A Constituição de 88 fala que a criança e o adolescente precisa ser colocado como protagonista, como a base, como principal, né? O interesse da criança e do adolescente tem que ser o principal para uma sociedade, porque já foi entendido ali, né, que a importância da gente cuidar das infâncias e das adolescências, né? Mas aí a gente tem uma sociedade que chega na adolescência, que é o período mais crítico. E aí é que tá. É o período mais crítico, é o período que mais precisa, porque vai pro grupo, porque o grupo importa mais, né? Mas vai pro grupo muitas vezes naquele lugar de passou a infância toda também de uma certa forma sendo tratado ali, né, com um pouco com tanto de desrespeito ou com tanto de negligência ou com tanto e aí chega lá na adolescência, o adolescente ele tem uma clareza maior desse desamparo da infância, ele tem uma clareza maior desse
apego inseguro que ele teve lá na infância, ele não sabe nomear isso, mas ele tem a clareza de que essa infância Uhum. não foi um negócio legal. E aí ele vem pro grupo, e ele vem também todo apagado na autenticidade, porque ele teve que obedecer. Ele tinha que Uhum. obedecer, ele tinha que fazer tudo que esses adultos queriam, porque ele só recebia amor quando ele agia como adulto queria. Aí ele chega na adolescência, ele vai pro grupo como? E aí ele vai pro grupo sem nenhuma base e pior, sendo negligenciado. Que Mutou, Mari. dane-se, Ah, já tá grande, dane-se, entendeu? E Uhum. caramba, e é a fase que mais precisa, porque é a fase que tem um processo de mudança cerebral que é enorme, né? Sim. Com uma necessidade dopaminérgica enorme, Aham. né? Então, assim, com essa necessidade de pertencer, só que aí ele vai para essa adolescência muito. é, Muito sem base do que é respeito, sem base do que é importante para ele, sem base, essa base que a autenticidade traz, né? Então ele vai muito sem essa base, porque ele perde tudo lá na infância, e aí a gente quer que dê certo ali na adolescência. Eu falo, né? As pessoas plantam banana e querem colher maçã, não vai dar, né? Não vai rolar, Na não tem adolescência, você vai como. começar a colher várias coisas, e assim, e não é que vai Sim, ser, não vão ser tudo flores, claro que não, vai ter um monte de embate, é difícil. Se você criou a sua criança para questionar e não obedecer, ela vai questionar muito mais na adolescência, ela vai ver um monte de coisa, ela vai começar a te colocar de frente para o espelho, porque daí ela mostra, né, as suas incoerências muitas vezes. Não, mamãe, mas não sei o quê, né? Gabi, por exemplo, que é super questionadora, me pergunta um monte de coisa. Às vezes ela fala, e aí eu paro e penso, ela tá certa. Realmente, né? E muitas vezes eu falo, você está certa, você está certa. É isso. Porque se você criou uma pessoa para pensar, ela vai pensar, né? Ela vai pensar, é isso que ela vai fazer. E aí é a hora sim, que você você precisa realmente seguir consistente, sendo consistente, né? Porque eu sempre falo que educação é consistência, persistência e consistência, paciência. persistência. Você tem que ser É, consistente. Não dá para um dia ser uma coisa, outro dia ser outra, porque senão ele não sabe nem o que seguir, né? Ele não sabe nem o que fazer. buga a cabecinha deles. Exatamente. E Mari, você sabe uma coisa que você falou dessa história da conexão? Né, que a gente se conecta com o adulto geralmente antes e tal, a gente pode. Só a gente parar para pensar o tanto de coisas que a gente faz com os adultos, com os nossos amigos e com as crianças e os adolescentes nós não fazemos. Por exemplo, se você chegar aqui para mim e falar assim, Pri, eu tô arrasada, briguei com meu marido, eu não vou chegar para você e falar assim, bem feito, quem mandou? Eu vou te acolher. Provavelmente eu vou falar, nossa, Mari, que eu sinto muito, você precisa de alguma coisa, você quer, né? A criança não, a criança ou o adolescente faz alguma coisa, a pessoa vai lá e vai, ao invés de acolher primeiro, conectar primeiro, né? E na hora, e eu sempre falo, não adianta falar eu avisei, porque o avisei, ele desconecta do aprendizado. Porque muitas vezes a pessoa, a gente quer falar um avisei, é porque ela se ferrou de alguma coisa que você previu que ia acontecer. Então você previu que ia acontecer, ela não te ouviu e aconteceu. Se aconteceu, ela já está sofrendo a consequência de ter se ferrado. Da escolha. Você chega, eu chego para minha filha, para a Gabi, e falo para ela: filha, leva um casaco. Ela já tem 19 anos, ela já tem discernimento. Para uma criança de 3, 4 anos, eu não vou falar para ela, leva o casaco, se ela não levar, passou frio. Não, eu vou levar o casaquinho dela lá, porque ela ainda não tem discernimento para isso. Não tem ainda aquela responsabilidade. Eu já vi mãe falando, passa frio. Desculpa, você está sendo negligente, porque uma criança de 3, 4 anos ainda não tem capacidade, nem responsabilidade, nem discernimento. Gabi tem 19 anos. Não, mamãe, não quero. Não preciso. Vou ficar carregando. Que saco, não quero. Aí ela vai chegar lá, ela vai passar. Aí, se ela passar frio, eu vou virar para ela e falar assim: bem feito, eu te avisei. Pô, ela já tá passando frio, cara. Ela já tá vivendo a consequência da escolha errada dela. Para que eu vou falar eu te avisei? Para tripudiar? Então, assim, Reforça o mal-estar, né? Só reforça o só mal-estar, né? reforça o Só... mal-estar. A Mari, né, que veio do direito, ela sabe que tem eu não sei se isso é uma lei, eu não sei como é que é chamado, que é quando a pessoa, aquilo que ela fez é tão ruim para ela que ela já tem
a pena dela, que não precisa. Sim, é uma exclusão, uma excludente de ilicitude, Isso. né? É excludente de ilicitude que a gente fala, que é quando Que é o que você. aconteceu, acho que O com que a Cristiane aconteceu com Colosso, você. Isso, é quando que você, ela por sem exemplo, querer matou o filho dela, né? Que sem imagina querer que matou o coisa filho horrorosa. dela, a dor dela. É. Imagina, ela foi dar ré, ela tinha os gêmeos, um deles estava atrás do carro. Então, assim, não dá para imaginar a dor de uma mãe. Essa mãe não precisa de mais uma punição, ela já está sofrendo a punição por ter, coitada, e com certeza não foi por querer, né? Assim, foi um acidente. Então, assim, então eu acho que a gente acaba esquecendo muitas vezes nisso na hora de educar, porque fica, né, Mari, aquela coisa, e a gente vai falar bastante sobre isso na certificação, sobre a autenticidade, sobre a criança interior, sobre nós adultos, que viemos de uma geração muito violenta, que na hora da gente educar, a gente, e eu não apanhei, né? Eu, por exemplo, não apanhei, mas eu também vim da lógica punitivista, né? Todos nós, Sim. mais de 40, viemos da lógica punitivista, até quem tem mais de 30, né? Veio de uma lógica punitivista. Como você disse, ainda é muito novo. A gente é a primeira geração que está educando, né? De uma forma mais respeitosa. Então, assim, aí na hora da crise, na hora que o adolescente bate a porta, na hora que ele te questiona, vem aquela coisa que você fala, minha mãe não jamais admitiria um negócio desse comigo. Se já tinha dado na cara, né? Vem a primeira coisa que vem. Então a gente precisa nessa hora entender, tudo bem, fizeram isso comigo, mas eu não vou repetir. A violência quebra aqui, né? A violência acaba aqui. O que eu vou fazer com isso? Né? Como que eu vou? Então é muito importante a gente olhar para dentro, para as nossas dores, como que nós fomos criados, como que quando eu fazia merda, o que acontecia comigo, como é que era, né? O que meus pais faziam, como que eu me sentia, será que aquilo de fato me fazia querer ser melhor ou aquilo me fazia querer ser pior ainda? Porque geralmente é isso que é a raiva que dá, né? Muitas pessoas que eram colocadas de castigo ou que apanhavam falam do ódio que sentiam e que só queriam crescer para fazer igual. Quero crescer para poder fazer desse jeito, né? Então, assim, e é aquilo, eles olham dentro de casa. Eu lembro que uma mãe, uma vez, era um workshop, faz muitos anos isso. A menina já deve ser adolescente, inclusive, atualmente. A mãe, ela perguntou para a mãe assim, mãe, quando que eu vou poder casar? Ela falou, mãe, eu quero casar, mas mãe, eu não quero ser, eu quero casar, mas eu não quero ter filho. Por quê? Não, mãe, porque eu percebo, sabe? Mas assim, casar é legal, porque daí eu mando. Imagina, ela estava vendo, então para ela, naque- provavelmente naquela casa, a mãe que deveria dar o. Ah, Ela falou que daí eu mando. Aí eu posso mandar. Aí o pai, eu lembro até, o pai estava junto e falou, pô, é. eu sou um banana, então, né? Daí eu, não, nem. Criança é maravilhoso, né? Então, porque eles veem, eles reproduzem, né, o que eles estão vendo em casa, entendeu? Então, assim, aí muitas vezes, ou eles querem fugir completamente daquilo e fazer o oposto, né? E aí a gente vê muito, né? Muitas pessoas dando depoimento disso, assim. O próprio pai da Gabi fala para mim: eu apanhei muito e eu sabia que eu não queria bater na minha filha, porque eu lembro do ódio que eu sentia dos meus pais quando eu apanhava. Então eu prometi para mim mesmo que eu não ia fazer. Mas muita gente não, muita gente, bom, eu tô apanhando agora, por isso que eu sou uma pessoa boa, e não, É, você é assim, você é bom apesar de ter apanhado, não foi porque você apanhou, né? E aí ele fala, sim. eu sou bom por isso, então na hora da minha vez, quando chegar a minha vez, eu vou bater também, porque é assim que eu fui ensinado, né? Então acaba indo para alguns dos extremos. Nós fomos que o melhor extremo é o melhor, né, de não bater. Nós fomos essa geração que resolveu quebrar o ciclo, não todos, né, infelizmente. Ainda somos minoria, mas mesmo aqueles que escolheram quebrar o ciclo têm muita dificuldade, porque é um constante remar contra a maré e também porque não é assim que a gente foi ensinado, né? Não, Sim, a gente ainda foi ensinado numa outra lógica, né? Numa lógica sim. da punição, numa lógica do medo, né? Numa lógica de que eu preciso fazer de tal forma que ninguém fique sabendo. Não é eu não posso fazer isso porque isso é a coisa certa. Eu não posso fazer isso porque senão eu vou apanhar, porque ou seja, quando ele tiver a chance de fazer a coisa certa, de fazer a coisa errada, sem ser pego, ele vai fazer, Ele né? vai fazer. Porque ele Vai. não criou ética, ele criou medo. Exato, Ele exato, criou porque medo da cria punição. medo.
Porque aí, então, esse é um ponto importante, né? Esse é um ponto importante, por isso que a gente precisa também pensar nas consequências dessa educação punitivista, né? Porque essa educação punitivista, ela faz justamente isso, ensino, eu não ensino, por exemplo, é muito comum a gente, vamos lá, por que que a gente tem uma sociedade, um Estado que precisa ser tão punitivista, porque o nosso Estado ele é muito punitivista. Quando você Uhum, pega ali Código Penal, quando você pega Código Civil, quando você pega todas as leis do Brasil, o Brasil ele é um país que ele é extremamente punitivista. Por que que a gente tem isso? Porque as pessoas elas têm medo da punição. Então, por exemplo, é muito difícil acontecer de você pegar alguém que fala assim, eu não vou passar do limite de velocidade porque o limite de velocidade é 80. Daí o que que a uhum. pessoa faz? Não, não, porque senão toma multa. Não, É toma porque toma multa. multa. Você vê que o discurso, inclusive do adulto, é um discurso de medo, porque vem Sim. justamente dessa educação, Uhum. né? E eu Por não sei causa se dessa você base punitivista. E eu não sei se você já viu, Mari, muitas pessoas, inclusive, terceirizando para a polícia o medo. Olha, coloca o cinto que se a polícia pegar. Quer dizer, não é assim, coloca o cinto de segurança, porque se sofrer um acidente você pode voar pela janela. Não, é porque se a polícia É, pegar, toma uma multa. porque seu corpo é importante, porque a gente te ama e a gente quer você bem, né? Não, porque Exatamente. precisa. Ou simplesmente para criança pequena, por exemplo, porque precisa usar, porque é uma questão de segurança. É Sim. segurança para o teu corpinho, é segurança para você, ponto, né? Ponto, não Não, é, não aí é negociável. não é negociável, né? Então assim, aí fica essa coisa, esse malabarismo e o malabarismo é nesse discurso de medo, né? É no O discurso do malabarismo medo, é nesse discurso de medo, exatamente. né? Mário, eu Então não sei assim, se talvez você lembre de quando o Paulo Maluf, eu devia ter uns, sei lá, eu era jovem, eu lembro quando ele instituiu a lei do o cinto de segurança. cinto de segurança, eu E lembro. foi um auê, Lembro. as pessoas, um absurdo ter que pagar. Foi a única forma do brasileiro usar cinto de segurança. Eu não gosto de Paulo Maluf, tá? Mas foi a única forma do, das pessoas usarem cinto de segurança. Foi colocando uma multa ali. Foi colocando Sim, multa para ver se as pessoas começam a usar o cinto. e olha que interessante, Pri, coincidência, né? Porque eu falei esses dias, acho que foi ontem, ou anteontem com meu marido sobre isso. Eu falei assim, quem diria que aquele. Eu falei pro meu marido, a gente estava entrando no carro, e eu comentei com ele, falei, olha que interessante. Até há um tempo atrás, Paulo Maluf, porque tudo é obra de Maluf, não é mesmo? Paulo Quem é Maluf de São veio, Paulo sabe bem. sabe bem? Porque veio Paulo Maluf, implementou a lei, foi o maior auê, ninguém queria, não sei o quê. Hoje é a primeira coisa que eu faço quando eu entro no carro, eu boto o cinto. Estou de cinto de segurança. Uhum, Ele colocou. exatamente. Então, assim, a gente tem sim, né? Então, assim, a gente tem uma sociedade muito punitivista porque é de onde a gente veio, é exatamente de onde a gente veio. E se punição, né? A punição, como ela é apresentada hoje, se ela funcionasse, a gente não teria as penitenciárias cheíssimas. Cheias. Cheíssimas. Então, assim, é mais uma prova de que não funciona Não como deveria funciona. funcionar. Estou dizendo que não deve existir nunca uma responsabilização? Não. É claro que precisa existir uma responsabilização. Eu, como venho do direito, eu ainda tenho os resquícios ali de entendimento que precisa ter. Mas a responsabilização, ela precisa ser efetiva. Sim, não adianta E só punir. a punição pela punição, que é o que acontece, ela não é efetiva, porque ela não é educativa no Ela fundo, não é né? educativa. Então, Uhum. por exemplo, quando a gente voltando a falar dos adolescentes, né? As pessoas falam assim, não, porque tem que reduzir a maioridade penal, gente. A gente está falando de uma pessoa em desenvolvimento, né? Não adianta você reduzir a maioridade penal. Sabe o que você vai fazer? Você só vai piorar, porque a hora que esse adolescente ele vai se tornar um adulto lá na penitenciária, a hora que ele sair, pronto, ele tá prontinho pro Fica crime prontinho para o mesmo. crime. Prontinho. Aí você perdeu o adolescente para o crime. Uhum. Porque é que existe a medida socioeducativa. Quando a gente fala de adolescente, não é que o adolescente ele não responde por nada, gente, ele responde. Ele responde em medida socioeducativa, né? E tem a medida socioeducativa, inclusive, que retira ele da sociedade, que coloca ele, né, em casas, né? Que são, né, nessas casas de medida Casa. socioeducativa né, que é a antiga Fundaz, né, Fundaz não é, como é que é o nome? Era Febem. FEBEM, antiga FEBEM, Fundaz é aqui da minha cidade aqui, que é jovem aprendiz.
né? Uhum. Esquece. Mas a FEBEM, né? Então, assim, que agora é casa, não é? Fundação Agora é Casa. uma coisa assim, Uhum. é Agora Fundação é Fundação Casa, Casa. né? Então, ele tem, por que que foi feito dessa forma? Por quê? Porque é uma pessoa que está em desenvolvimento e que a gente precisa trabalhar no sentido educativo e não no sentido simplesmente punitivo. É Uhum. diferente quando eu estou falando de um adulto que, por livre e espontânea vontade, vai lá e mata alguém. Um adulto que, por decisão própria, vai lá e espanca alguém. Entende? Um adulto que já tem condições plenas de olhar e falar analisar uma situação e falar, eu vou por esse caminho ou eu não vou. Quando eu estou falando do adolescente, é aí que está um ponto importante. O adolescente, muitas vezes, ele não consegue fazer isso, porque a parte inibitória do cérebro dele ainda está em desenvolvimento. Porque Uhum. a parte inibitória do cérebro dele, ela a parte inibitória do nosso cérebro ele está vinculado ao nosso sistema executivo, né? Que tem ligação com o nosso córtex pré-frontal, né? Aham. O neocórtex aqui, essa região da frente. À O frente. Uhum. adolescente ainda tá criando conexão neural ali, né? Porque a gente precisa lembrar que o cérebro ele se desenvolve de baixo para cima. Então, eu tenho ainda uma pessoa muito imatura e que não consegue controlar impulsos, né? Uhum. Tem ainda uma dificuldade enorme com essa parte inibitória. E tem a questão, e ele tem. E aí veja bem como é complexo a adolescência. Ele tem dificuldade com a parte inibitória, ele tem uma necessidade enorme de pertencimento, ele está se preparando para a vida adulta, ou seja, ele está indo para o grupo para ele entender como é uma sociedade, Uhum. com essa necessidade de pertencimento enorme, sem muitas vezes uma base de apego seguro efetiva na infância. Eu tenho. E agora, a gente falando agora desse mundo digital, essa loucura desse mundo digital, a gente tendo criança aí com 10 11 anos acessando o celular, tendo acesso a essas plataformas Pornografia. horríveis, pornografia, criança aí de 10 anos de idade tendo acesso à pornografia, gente, isso é muito sério. Aí eu tenho Saiu esse adolescente. pesquisa recente mostrando isso, Mari. Crianças até 12 anos, a porcentagem de crianças que já tiveram acesso à pornografia é assim, é surreal. Não sei, não vou falar o número aqui para eu não falar, mas eu lembro que quando eu vi a pesquisa, eu fiquei chocada. Falei, gente Sim. do céu, é a Não, e maior. aí, veja bem. O meu filho tem 8 para 9 anos, Pri. E Uhum, ele gosta muito de videogame, né? E aqui em casa a gente controla muito os videogames. Então ele não joga em plataforma, ele não joga online, ele só joga no console. E o meu uhum, marido também coloca pra ele muito videogame antigo, videogame retrô, que são, eles têm um pouco menos essa parte de estímulo, né? Então, assim, ele coloca bastante assim retrô e tal, né? Tem amigo do meu filho, tem um jogo de videogame, eu não sei se o pessoal que tá aqui na live vai saber, mas tem um que chama GTA. ah, sei. Então, E esse todo jogo de mundo mata. GTA, ele é para 18 anos. Não, e é assim, roubo, o jogo é basicamente roubando carro, um atirando no outro, Matando pessoas. e, E não, e da e não é forma só mais isso, horrorosa do mundo. não, e não é só isso. E detalhe, putaria corre solta, assim, desculpa a expressão, gente, a putaria corre Não, mas é. solta. E aí, o meu filho tem amigo da idade dele que tá jogando esse negócio. Tá A, jogando a, esse a Gabriela negócio. ganhou esse jogo quando ela tinha uns 13, 14 anos. Ele tá fechado aqui em casa, mas nunca. Coisa horrorosa, gente. Coisa horrorosa. Ele tá Aí você fechado de pega, celular aqui em casa. aí você pensa, né? Todos esses fatores, gente, não tem como o adolescente chegar na adolescência assim, com a sua saúde mental em dia, né? Porque aí tem uma questão de impacto na saúde mental, principalmente a gente falando desses desafios que eles estão vivenciando. Gente, tem criança aí de 9 10 anos participando de desafio. Pai e mãe sem Tem. saber. Uhum. Entendeu? Pai Eu e mãe acompanho descobrindo algumas quando a mães. criança vai parar no hospital morta. Então, Eu assim, conheço gente, algumas mães que assim, perderam filhos. Eu conheço algumas, eu acompanho algumas por conta, infelizmente, né, do meu trabalho. Eu acompanho algumas.
algumas pessoas que, inclusive, foram fazer instituições e tal de conscientização, Sim. é, e mães assim que achavam que eram zelosas, né, que estavam e que a filha estava acessando coisas e participou E, de e desafios geral, de colocar coisa sabe, inalar coisa, morreu. sei, inalar a coisa, né? Então, Pri, e você sabe assim, o que a gente vê são os pais, eles são zelosos, né? Os pais, eles são cuidadosos, eles estão preocupados, mas a gente não tá entendendo, a gente tá preocupado, mas aí a gente olha um adolescente e acha que ele é grande. Entendeu? E quando é criança pequenininha, fofinha, bonitinha, tá, né? Eu tô ali, né? Sim, Cuidando. é isso. Quando Quanto vira mais adolescente, que aí já tá aquela coisa, já, né? E assim, e o que a gente vê muito, né? Na relação com o adolescente, né? É muito assim. O adolescente mal chega perto, o adolescente fica lá no quarto, mas quando tá perto, é só reclamação da família, só a família falando mal do adolescente, é criticando a roupa, é criticando a música, criticando, sabe? O adolescente não quer ficar perto. Aí faz o quê? Vai pro grupo. Aí chega no grupo sem a base. Aí, né? Sem a base. Aí chega lá no grupo, fazer qualquer coisa, gente, pra pertencer. dá para E pensar. aí eu tenho um baita de um problema. Um Sim, baita de um problema mesmo. Entende? Porque sim. pertencimento nós somos programados Programado para para pertencer. pertencer. A gente é programado para se desenvolver nesse relacionamento com o outro, né? Sim. E quando a gente fala, inclusive de infância, né? Assim, né? Hoje, por exemplo, o que que eu vejo, né? Eu atendo, às vezes, família ainda com criança pequenininha, né, Pri? E aí é muito comum, por exemplo, eu ver a família agir com a criança no sentido de tem que ir para a escola, né? Põe na escola e tal, porque tem que estar ali com outras crianças. Mas a gente sabe que o cérebro da criança pequenininha precisa se desenvolver com os educadores Isso. primários ali, com os Aham. adultos de referência, né? De referência. Aham. Por quê? Porque quando. E aí, agora, o que que eu tenho sentido, né, dos pais de agora, assim? São pais que estão altamente conectados com o celular também. E muitas vezes, com a criança pequena, deixando a criança pequena muitas vezes ali interagindo com outras crianças. Isso é problemático? Não é problemático, porém, se eu coloco essa criança para ter um processo de apego com outras crianças, eu gero um problema, ao invés de ter com o pai, entende? Com o pai e com a mãe. Então, o que eu sinto hoje é que a gente tem uma sociedade que ainda quer pular processos. A gente tem uma criança, mas a gente já tá pensando no adulto. Mas aqui muitas vezes eu não tô conseguindo dar um apego minimamente seguro para essa criança, né? Fazer essa criança se desenvolver nessa conexão forte e profunda com esses pais, principalmente hoje em dia que a gente tem uma questão de pais muito conectados na tela do celular, infelizmente a gente tem com crianças pequenas, é um problemão, porque aí ele chega adolescente e aí vai para o grupo e aí de novo vai buscar esse apego no grupo. E quando eu coloco esse vínculo de apego com outras crianças ou com o grupo de adolescentes, é uma receita para catástrofe, porque Sim. eles não têm condições. Eles não têm condições de fazer isso. Por isso que, por exemplo, tem criança que sente muito quando é excluída, tem criança que acaba sendo excluída mesmo, né? Porque a gente tem ali dinâmicas de apego muito disfuncionais. E aí Muito difícil. chega na adolescência, a gente tem um baita de um problema, né? Sim, É um baita de um problema e que vai impactar a vida adulta também. com Vai certeza. impactar a vida adulta, né? Porque vai chegar na vida adulta com necessidades não atendidas, muitas necessidades não atendidas, inclusive necessidade dessa questão do apego, né? E aí começa a se relacionar, ter relações disfuncionais, Disfuncionais. aí a gente começa a ter relações muito problemáticas, relações abusivas, sem eu nem perceber que eu tô numa relação abusiva. Então, assim, é muito Uhum. sério. É muito Sim. sério, né? É, Tem, porque tem ele muitas não. nuances.
E ele, daí ele não teve o apego na infância, aí na adolescência ele buscou, aí chega na fase adulta, ele quer pertencer de qualquer forma, porque ele está buscando pertencer. E aí ele vai topar qualquer coisa, né? Aí ele está vulnerável para uma relação abusiva, para uma relação tóxica, né? Ele está Sim, uma relação violenta, né? Então, assim, sim, é tudo, a gente sempre fala, né, Mária? A infância é a base de tudo, depois vem a adolescência, e é isso que vai refletir lá no adulto que você vai se tornar, né? Eu queria, gente, é impressionante como o tempo passa, né? Já são 8h58. Eu queria abrir para pergunta, saber das pessoas, as pessoas estão com a câmera fechada, talvez estejam também, né? Devem estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu sei como é que é, sexta-feira à noite. Mas eu queria saber se tem alguma pergunta. Se quiserem abrir a câmera para fazer a pergunta, fica super à vontade. Se não quiser abrir a câmera e só o microfone, ou colocar no chat. Enfim, como vocês acharem melhor, mas eu queria dúvidas, assim, perguntas, o que trouxe vocês aqui, enfim, falem um pouquinho. Não sei se tem alguém aqui que atende. Eu estou vendo que tem uma professora aqui, eu sei que ela é professora, porque está escrito, né? Professora Bruna Marques. Não sei se é professora de adolescente ou de criança, se quiser falar um pouco também, porque eu sei que os professores, muitos professores, ficam completamente perdidos, o que é normal, o que é muito natural. Eu conversando, né, com professores, e sou filha de professor, a minha mãe era professora da escola e ela era uma professora muito querida na escola, muito rígida, mas muito querida, porque ela era muito conectada com os alunos, sabe? Ela se conectava demais com os alunos, então os alunos adoravam ela, então procuravam ela para conversar, e ela era uma professora extremamente rígida, ela era professora de inglês, ela ainda, ela está viva, né, graças a Deus, mas ela não dá mais aula, mas os alunos sempre amaram ela, e era aquela professora conhecida como rígida, olhou para o lado na prova é zero. Ela era conhecida como não tente nem me enganar. Entendeu? Ela falava, não tente, porque olhou para o lado, eu desconfiei que está colando é zero, e ela dava mesmo. Mas os alunos adoravam ela, porque ela se conectava, né, com as pessoas. Tem uma pergunta aqui, Aline, vou ler. Como diferenciar comportamentos típicos da adolescência, a busca de autonomia, contestação, de sinais de sofrimento emocional que realmente exigem intervenção? Muito boa pergunta. Como diferenciar? Mari, você quer falar? eu acho que, assim, a busca por autonomia, né, essa contestação, ela acontece desde sempre, né? O ser humano, ele não, eu falo que o ser humano ele não veio programado para se submeter, né? Então ele veio programado para ele buscar por coisas que ajudem ele a se desenvolver, a crescer. Então, comportamentos, né, que são mais aí de busca de Desafiadores, mais autonomia, contestados. desafiadores, tudo faz parte, né? É um processo. Eu acho que o sofrimento emocional, então, por isso que quando a gente fala de adolescente, por isso que a família precisa ter uma base muito sólida de relacionamento com o adolescente. Porque a gente vai perceber esse sofrimento na relação. A gente vai perceber na relação. Por isso que é importante a construção, por quê? Porque é muito comum quando a gente não tá com essa conexão, né, com essa sintonia fina com o adolescente, ele se autolesiona na frente, muitas vezes, da família, dentro do banheiro, dentro do quarto, ele pega a gilete ali, ele vai se cortando, não sei o quê, e a família nem vê, né? A família não vê, não Não olha para tem esse ajuda, né? adolescente. Não, se o adolescente não tem essa base de segurança com a família, ele não fala e ninguém muitas vezes vai perceber, né? Porque as coisas muitas vezes estão acontecendo nos grupos ali, né? Às vezes vai lá e entra em grupos de autolesão, entra em grupos, né, de ideação suicida. A gente, quando a gente constrói uma base sólida de um relacionamento sólido na base da segurança com esse adolescente, ele vai mostrar pra gente. Ele Uhum, vai uhum, mostrar. A gente vai sim. perceber. Se a gente tem proximidade, se a gente tem conexão, se a gente ainda tem a questão do apego, que o adolescente ainda precisa, é mito esse negócio de que o adolescente ele busca o grupo e ele não quer saber da família. É mito isso. Ele quer Não, ele saber, precisa da ele validação da família. precisa da validação da família.
O que que ele precisa? Ele precisa saber que a família tá ali, né? O que que ele precisa? Ele precisa de adultos que digam pra ele: vai, se der uma merda, você tem Eu pra tô onde aqui. voltar. Eu tô aqui. A família pro adolescente já não é a guia. A família pro adolescente é a base segura. Eu tô aqui, eu sou um ninho. Se você precisar, você volta aqui. Eu tô aqui pra te apoiar, né? Agora, se é uma família que vira, não, porque você vai, a decisão é sua, o problema é seu. Esse Se der adolescente merda, não não me vai liga. querer. Se der merda, nem me liga, porque eu não quero saber, porque eu tô falando pra você. Isso Uhum. aqui vai dar ruim. Você não vai conseguir nem diferenciar. Você consegue diferenciar se você Quando tem você está conexão com conectado, seu filho. você tem que estar conectado. Você tem que Exatamente. estar conectado com o teu filho. E quando a gente fala conexão, gente, não é uma coisa, ai, do surreal. Vamos lá, eu sou gratiluz, entendeu? Eu sou gratiluz, vou aqui me conectar. Não, não é isso. É olhar nos olhos do seu filho, meu amor, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Às vezes, gente, sabe quando que um adolescente às vezes fala pra gente que ele tá precisando de carinho, de cuidado? Quando ele chega às vezes pra gente e fala assim: "Ô mãe, faz um lanche aí pra mim". Uhum. Sabe? Às vezes o adolescente vira pra você e fala: "Mãe, faz um lanche aí pra mim". Ele não, ele já tá acostumado a fazer. Aí o que que o adulto faz? Se vira aí, você já tá grande, eu vou fazer lanche pra você. Ele tá pedindo conexão. Ele tá pedindo conexão, se conecta comigo, porque eu tô precisando de você. Os adolescentes, eles não vão chegar diretamente na gente e falar, né, olha, estou em Ai, sofrimento, estou, estou né, precisando de um estou abraço. precisando de um abraço. Ele não vai fazer isso. Ele vai chegar como? Ele vai chegar, às vezes, você vai estar sentada no sofá, numa ponta, ele vai sentar na outra. Às vezes ele vai passar e vai falar alguma coisa com você que ele não costuma falar. Você já tem que. Opa, tô ligada aqui. Opa, esse comportamento aqui, peraí. Deixa eu ver aqui se tá tudo bem. Ele tá lá trancado no quarto. É você ir lá dar uma batidinha lá e falar pra ele: meu amor, filho, tá tudo bem com você? Se você precisar, eu tô aqui. Se você precisar de qualquer coisa, você me chama. Uhum. Isso! Conexão é criado no vínculo. No vínculo, né, do relacionamento, no vínculo afetivo. É ali que a gente cria conexão. Conexão não é uma coisa de outro mundo. Só que a gente vem desse lugar de muita violência, né, de uma educação muito violenta, a gente tem dificuldade de ter repertório, né? Sim. Então, a forma que a gente vai ter de diferenciar é estando junto com esse adolescente, sendo porto seguro para esse adolescente, estando aberto para quando ele vier falar alguma coisa pra gente e a gente, de preferência, Uhum. Uhum. se Sim. calar, ouvir, né? E a gente olha só para vocês verem, a criança já dá essa oportunidade pra gente. Digam pra mim aqui quantos de vocês não tem filho aí pequeno que virava às vezes você ia falar alguma coisa e falava assim: "Mamãe, eu posso falar uma coisa pra você, mas você não fala nada, não?", Uhum. né? Criança às vezes faz isso. O meu filho às vezes faz isso pra mim. Porque eu sou dessas, né? Eu sou dessa da palestrinha. Eu sou da palestrinha. Eu só quero Eu falar. tenho que, eu tenho que às vezes me segurar. Como eu sou da palestrinha, eu tenho que. Tudo bem, filho, fala. E eu me Só calo. ouve. Eu ouço o que ele tem pra falar. E depois eu agradeço. Filho, obrigada por ter falado pra mim. Obrigada porque você confiou em mim. Obrigada por ter me avisado que era só pra te ouvir. Ponto. É assim que a gente Sim. cria conexão com os nossos filhos. E é assim que a gente também vai fazer na adolescência. A gente só vai conseguir diferenciar se a gente estiver conectado com os nossos adolescentes. Se a gente começar, dane-se você, você já tá grande, não sei o que, a gente não vai. Ó, eles vão pintar e bordar e a gente não vai nem saber. Não Essa é a vai saber. verdade. Não, e é muito importante isso, Mari, da gente deixar claro para os nossos filhos. Eu sempre deixei muito claro para as meninas que aconteça o que acontecer, vocês podem me ligar. Que na hora que dá merda, eu vou te salvar. Naquele momento eu vou te salvar. Não estou te falando que eu vou te passar a mão na sua cabeça e nada disso. Mas naquele momento eu vou te ajudar. A Gabi passou, formou, né, no ano retrasado, 2000, nossa, gente, quando eu penso nisso, meu Deus, 2024, ela terminou o ensino médio, ano passado ela foi passar um tempo na Europa e ela foi, ela mesma, né, foi atrás das coisas dela super autônoma, fez voluntariado, fez vídeo, enfim, foi tudo, ficou uns meses viajando, fazendo voluntariado, fazendo as coisas dela. Eu falei para ela, eu falei, filha, ela foi sem passagem de volta, a gente ainda não sabia que dia que ela voltava, porque a gente ainda não sabia como é que as coisas iam ser. Se ela ficava
um mês, 2 meses, 3 meses, como é que ia ser aquilo. E eu falei para ela, filha, a hora que você quiser, você me liga e você volta. A hora que você deu merda, você me liga. Você não vai ficar lá passando fome ou passando necessidade, você me liga, você me liga. Então, essa certeza de que o adolescente precisa ter de que eu vou poder, eu tenho para onde voltar. Contar, né? Eu tenho para Eu onde posso voltar. Eu contar. tenho um porto É. seguro. Eu tenho alguém que vai me acolher. Eu tenho alguém, né? Eu tenho essa base. Isso é muito importante e ele saber que ele é amado incondicionalmente, incondicionalmente, de que você ama essa pessoa, de que isso não significa que você vai aceitar tudo que ele faz. Isso não significa que você vai Exato. passar a mão na cabeça dos erros, não. Mas o meu amor por você, ele não é condicional. Ele não é condicional ao que você me dá. Não. Seu amor, eu amo você. Então, eu acho que isso é muito importante, essa conexão, porque a gente vai percebendo, né? Às vezes a Gabi até fala, ai, mamãe, você parece psicóloga, porque às vezes eu vou, filha, mas tá tudo bem, não, mas é porque eu achei esse seu negócio um pouquinho, sabe? Mas eu prefiro ser psicóloga, né? Mesmo não sendo assim, que ela Sim, acha, sim. né? E agora a Clarice, que vai fazer 10 anos, começou, ai, mamãe, às vezes você me faz umas perguntas meio de psicóloga. Eu falei, ah, não, filha, até você. Padrão, padrão, né? Padrão, padrão, né? Tá É, repetindo, irmã. e é uma coisa que você trouxe, né, Pri, que inclusive foi uma coisa que eu levei também lá no congresso e que é muito importante da gente falar, a gente confunde amor com aceitação. Amor com, né? Eu posso amar meu filho incondicionalmente e ainda assim não concordar com coisas que ele faz. Né? E ainda Sim. assim, eu posso olhar para ele. Se o meu filho faz uma merda muito grande, eu posso olhar para o meu filho e falar para ele: eu te amo, e isso aqui que você fez, você vai ter que responder por isso. E eu tô com você. Isso é um lugar de um pai e de uma mãe consciente. Eu estou com você, eu vou estar com você para você passar por isso, porque você não vai deixar de ser meu filho. Você é meu Uhum. filho, eu te amo, eu tô com você, e mas você vai precisar responder por seus atos, você vai precisar assumir a sua responsabilidade nisso Sua daqui. responsabilidade. É Uhum. isso, gente. É isso, entende? As pessoas confundem quando a gente fala de que da gente dar o amor incondicional, né? Dessa coisa do amor de eu te amo, né? Mesmo independente. Porque a gente não tem repertório disso, a gente não sabe como é que é isso, né? A gente vem desse lugar de muito amor Desse lugar de que o condicionado. amor era condicionado. É Uhum, condicionado, é exatamente. sempre condicionado. Ainda é Sim, muito assim, né? Porque a gente ainda sim. vê muito, né? As famílias muito nessa coisa assim. Eu dou o meu amor pra você se você age como eu quero. Se você não age, eu retiro meu amor. Eu não quero brincar com a criança, eu não quero brincar com você. A mamãe vai, né? Ignora, né? No adolescente dá o tratamento de silêncio, que é uma coisa extremamente abusiva, né? Então, assim, é possível a gente colocar os nossos filhos nesse lugar de assumir responsabilidade pelas coisas e ainda assim a gente continuar amando, porque Amanda, vai uhum, continuar sendo nosso filho, né? sim. Que nem outro dia uma mãe que eu atendo virou pra mim e falou pra mim assim, Mari, mas e se, como é que ela falou pra mim? E se não der certo? Ela tava falando, né, da menina dela. Ela tem uma menina de 3 anos de idade. Ela falou pra mim, mas e se não der certo? Eu virei pra ela e falei assim, se não der certo, você vai fazer o quê? Você já colocou a sua filha no mundo. O que que é Uhum. Se dar não, isso o certo quê? pra você? O Uhum, que é a uhum, primeira coisa que a gente precisa entender? É o que é dar certo pra você? Né? Ela melhorar o comportamento, ela vai melhorar. Ela tá nos 3 anos de idade. Vamos dar base pra ela melhorar o comportamento, né? uhum, Agora, ai, mas e se não der certo? Se não der certo, e aí? Ela, e se não der certo? Eu falei, se eu não der certo, eu que te pergunto, o que que você vai fazer? Ela é sua filha. Você vai deixar de uhum. amar? Você vai abandonar? Você vai embora? O que que você vai fazer? Ela é sua Vai. filha. Uhum, Entendeu? Você vai assumir, vai assumir o BO e vai falar, é minha filha. Porque é isso, né? E, e é esse o ponto. Veja bem, né? Eu tô falando de uma criança de 3 anos de idade que tem, né? Todo um caminho aí, né? Mas as famílias sim. se desesperam, né? Tem família que se desespera. Tá Sim. com 3 anos, tá se Porque vem esse desespera. monte de notícias, você fala, meu Deus do céu, né? O que que eu faço para não acontecer isso? Mas é isso. Conexão, apego, vínculo, são,
meio caminho É andado para base, a coisa, gente. É base. É que a coisa base, dar Pri. certo, com É certeza. a base, né? Não Não tem tem como, como, não tem como. não tem Aí como. a É, Maiara a tá falando Mayara falou, aqui. você quer ler? Você quer que eu leia? Você quer falar alguma Eu vou coisa? ler para você. Na minha realidade, não. Tá, deixa Pode só o ler, pode Matheus. ler, pode Você ler. quer? Não, porque o Matheus queria falar Eu alguma coisa, mas participo depois que ela lê, tá pode ser? bom. Pode ler, Mari. Pode. Na minha Uhum. realidade, não temos as famílias como parceiras no processo de desenvolvimento desses jovens, como auxiliar os jovens entre 11 e 13 anos na construção da ideia de responsabilização, visto que o estatuto escolar e a própria família operam apenas no sistema punitivo, punitivo, né? Então, Mayara, a instituição, ela tem responsabilidade objetiva com relação a isso, né? A instituição, escola, eu acredito que a Mayara é professora. Você é professora? Responde para mim, Editora, por favor. dona de uma escola, Ela tem uma, ela estava no no congresso. Congresso ano passado, no VIP. Ela é Ela é coordenadora coordenadora socioemocional. socioemocional. Uhum. Então, a escola, né? A escola ela não pode simplesmente, né? Falar Punir e assim, não. ó, a escola precisa, a escola, se os pais, se os pais não vão por livre e espontânea vontade para fazer, a escola precisa criar meios de trazer esses pais para o chão da escola. Talvez você pudesse auxiliar de alguma forma isso para que existisse essa melhor conexão entre Sim. família e escola, porque Uhum, assim, achar que vai conseguir, eu acho que ela escreveu alguma coisa assim aqui, não, Não, não era da coordenadora, porque a gente achar que a gente vai conseguir, a gente pode ser parceira, a gente pode, obviamente, ajudar esses jovens, né, sim, a passar pelo sim, processo, mas é uma ilusão a gente achar que sozinho vai conseguir se não tem apoio da escola, não tem apoio da família. A gente pode auxiliar, a gente pode ser um apoio, mas é muito difícil sozinho, né? A gente precisa realmente dessa parceria. Então, talvez o ideal fosse tentar realmente conversar com a escola para que a escola se conscientizasse de que apenas a punição não vai educar. Não, não precisa de outras coisas antes, né? Precisa de uma outra base para que essa criança consiga de fato criar a ideia da responsabilização, né? É todo um trabalho e assim, e não é um trabalho de um dia, é um trabalho de meses, é um trabalho de base ali da escola, né? De estar junto com a escola. A Clarice, a minha filha mais nova, ela estuda numa escola respeitosa, né? Uma escola respeitosa e democrática, né? Que chama. Então, assim, é uma escola que é muito. Eles fazem assembleias, não tem salas definidas, eles têm tutoria, né? Para daí eles saberem, eles entenderem o processo de responsabilidade deles, porque a autonomia é muito importante e tal. E eu percebo que é uma construção, né? é Que uma não é, construção. não é uma coisa que é um dia que você vai e faz, é uma construção daquilo, é uma construção. Criar responsabilidade é uma construção. A gente não. Muitas pessoas acham que, assim, eu não dou autonomia para a criança, eu faço tudo para a criança. Aí, quando ela tem 13 anos, eu falo para ela: agora você já sabe ligar o fogão, vai lá Se e faz vira. seu ovo. Não, não é assim. É uma construção de aos poucos, né? Com 3, 4 aninhos, ela já vai aprendendo que ela quebra o ovo e o negócio cai ali, dependendo de como foi, vai espalhar para tudo quanto é lugar. Ela aprende que se for mais de um, ela vai colocar primeiro num potinho, não vai misturar os dois, que um pode estar podre. Então, ela vai aos poucos, ela vai aprendendo a fazer isso. E aos poucos ela vai. É uma construção. Então, autonomia é construção, responsabilidade é construção, para que lá na frente a gente vai dando aos poucos, a gente vai deixando a criança ter autonomia para a criança ir fazendo sozinha. Não é de uma hora para outra. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim: Nossa, Pri, a Gabi, o ano passado, né, quando foi, ela fez 19 anos na Europa, ela estava lá sozinha. Nossa, mas ela foi sozinha, visitou um país e foi para o outro, comprou tudo sozinha. Mas como que você deixou? Como que ela foi? Porque foi com uma construção. Porque aos poucos ela foi construindo. Eu lembro que quando ela me pediu uma vez, ela falou assim: Mamãe, eu quero mudar de escola. Tá bom, filha. A gente vai para uma. Vamos embora. Então vamos ver. Fomos visitar várias escolas. Ela me falou qual que ela queria e tarará. Tá ótimo. Fui lá, né, para ver se tinha valores alinhados e tal, dentro de várias que ela me ofereceu. Eu tinha oferecido algumas para ela.
escola que eu tinha o sonho de estudar, ela, mamãe, Deus me livre, alternativa demais. Eu, tá bom, né? Entendi que era a escola que a minha adolescente queria estudar, mas não ela, né? O meu sonho era estudar naquela escola, ela não quis. Tudo bem, filha, tudo bem. Não, minha mãe não deixou, eu deixaria, mas ela não quis. E fomos. E daí ela pegou e falou assim: eu recebi a lista de uniformes e de coisas novas que tinham que comprar. Aí eu mandei para ela, falei, filha, mamãe tá super atarefada. Você sabe que eu tô no final aqui de fechamento de ano, precisa comprar essas coisas. Eu vou te mandar a lista. Você faz uma pesquisa de onde que a gente compra essas coisas e tal. Quando você tiver essa lista, essa pesquisa, você me mostra. Ela veio, mamãe, olha, pesquisei aqui, aqui, aqui. Eu acho que o mais legal de comprar é aqui. Ela ia fazer 14 anos. Por que ela não podia entrar nos sites, nos negócios, ver os valores? E ela veio, ela me apresentou uma tabela depois, que ela gosta de Excel. Eu falei, não, filha, eu não precisava tudo isso. Me apresentou a tabela. Olha, mamãe, eu acho melhor comprar aqui, aqui, sabe, aqui, o que, que você acha? Tarará. Como que com 18 anos ela foi para a Europa? Construindo essa responsabilidade. Como é que ela foi atrás do voluntário e tal? Aos poucos, criando isso, dando autonomia para o que ela pode, segurando que ainda, filha, isso não vai dar ainda para você Não fazer, pode, isso não tem como, a mamãe não deixa, não tem como. Ah, mamãe, eu quero ir sozinha, pegar o metrô. Não, filha, você tem 13 anos, ainda não dá. Não dá. Clarice vai fazer 10, falou para mim, mamãe, eu descobri que a lei deixa com 10 anos andar sozinha na rua. Eu falei, a lei deixa, mas a mamãe ainda não. Eu não. A Falei, lei filha, deixa, mas eu tô mamãe, mas fora. eu sei atravessar a rua. Eu falei, eu acredito que você já sabe atravessar a rua. Mas Ai, vamos, maravilhosa. né, vamos aos poucos. Agora, não adianta eu nunca eu deixar. Então, por exemplo, agora, já que ela está querendo fazer isso, então a gente vai. Eu vou deixar ela. Eu moro no interior, gente, né? Para vocês fazerem isso nas capitais. Eu moro no interior, numa das cidades mais seguras do Brasil. Então, assim, a gente nunca ouve falar nada. Eu posso deixar o vidro aberto que não vão roubar. Mas aí ela tá ali, eu falo para ela, filhinha, pode ir um pouquinho mais na frente, a mamãe vai vendo. Quer atravessar a rua sozinha? Porque daí eu vou vendo como é que ela é. Para daqui um tempo Ela fazer sozinha, ela poder claro. fazer sozinha, É né? uma construção. Ô Mayara, agora, o que que eu queria dizer para você, né? Para trabalhar só com os adolescentes, vocês podem fazer em formato de palestras, né? Trazer para eles a questão de responsabilização, vocês podem trazer para eles a questão de leis, né? Como é que funcionam as leis, né? Do país. Vocês podem fazer vários trabalhos aí com relação aos adolescentes, mas de verdade. Eu não acho que a escola sozinha vá. Eu acho que assim não dá, entendeu? Precisa existir o Uma parceria. nessa equação precisa ter a parceria família-escola, porque se não tem essa parceria família-escola é muito difícil. E outra coisa, isso é uma responsabilidade social e é uma responsabilidade legal. Não é só isso. O ECA traz que a família e a escola Uhum. precisam caminhar juntas. É o que a Mayara Família está e falando. escola precisam caminhar juntas. Não adianta. Para mim, é uma equação que ela não vai funcionar, não vai dar resultado praticamente nenhum, enquanto não tem essa integração, enquanto a escola não abre a escola para a família, para trazer Da família. família. Então, fazer o processo educativo com a família junto com os adolescentes. Eu Sim. preciso educar todo mundo, porque não adianta eu educar o adolescente e o adolescente, de novo, eu vou voltar para aquilo. O adolescente vai lá, volta para o meio dele. Qual que é o meio dele? É um meio violento, é um meio que faz bullying, é um meio que faz, entende? E pratica violência de tudo quanto é tipo. Não, essa equação ela não fecha, essa conta não fecha, não fecha, Uhum. né? Então, de Sim. verdade, enquanto para mim é uma coisa muito clara, assim. Enquanto escolas não começarem a trazer os pais para dentro do pátio, para fazer as coisas ali junto, né? Trazendo a comunidade atuando como um todo, a gente vai ter muita dificuldade. Muita Muita dificuldade. dificuldade. A gente É, tá. Antigamente, por que que as coisas, né? Antigamente a gente tinha uma comunidade mais. As famílias eram mais juntas, né? A comunidade era mais próxima, as coisas fluíam um pouco melhor. Hoje a gente está vivendo numa época em que pai e mãe se virando sozinho para cuidar de filho, né? Muitas vezes aí quanta mãe solo tem aí, né? Se virando sozinha no sítio para cuidar de filho. Então assim, é muito complexo. é muito É complexo. muito complexo. Quando a gente Foi o que fala ela de falou aqui, infância e né? adolescência,
Ela falou, ó, temos a escola de pais, mas a adesão de pais de anos finais e média é muito baixa, muito mesmo. É isso É que muito. acontece. A Que criança é vai, exatamente o que a gente está falando. ela vai Então, crescendo e os pais acham que não precisa mais. Então, que não assim, precisa mais. você talvez, né, o teu papel possa ser muito importante de justamente tentar fazer essa conexão, tentar mostrar para a escola a importância dos pais estarem lá. E de fazer projetos, sabe? De repente, de vocês criarem projetos socioeducativos dentro da escola para trazer a família junto também, né? Principalmente com relação a bullying, cyberbullying, racismo, todas essas questões que a gente está vendo aí, que está explodindo. Essa coisa agora de rede social, né? E IA, rede social e IA junto, né? Dos adolescentes pegando foto de colegas Sim, e tirando e a tirando a roupa, roupa. fazendo um monte de. Então, assim, né? Que configura o estupro. É importante a gente falar, né? Que configura muito o estupro digital. Então, é importante a gente trazer. Hoje, com esse mundo digital, a gente tem muita coisa aí acontecendo, E né? muito que E que aprender, né, os Mari? adultos. Porque Muito nós para somos aprender, muito e os adultos. analfabetos virtuais, né? Sim. E a gente tá numa, né? Nós somos a geração ponte, né? Porque a gente vem de quem aqui, pelo menos aqui, eu acredito que nem todos, né? Mas a gente aqui, que é 40 a mais, né, Pri? A gente vem de uma geração totalmente analógica, fazendo essa transição Bom, para, né, que é essa ponte para esse mundo muito muito. virtual, com Uhum. os nossos filhos já entrando nesse mundo virtual, assim, e a gente aqui patinando muito sem saber como agir com relação a isso, né? Uhum. Então, A assim, Gabi, minha filha, me pergunta, mamãe, como que era a sua adolescência assim no celular? Como você, que coisa mais engraçada, como é que a pode? gente ia Como é que pra você falava com seus rua, amigos? Como é que você falava com as suas amigas? Eu pelo telefone. olhando na cara, né? Olhando na Não, cara, eu ia no ou pro orelhão às telefone, vezes. né? Tem o Orelhão, às vezes. orelhão, É, eu lá, orelhão. Eu sou da época do orelhão, do gente. Me orelhão, respeita. exatamente. Pô. E aí, para eles, é um outro mundo, né? Um mundo inimaginável, assim, né? Muitas vezes eu Sim. mando para a Gabi, sou meio saudosista, assim, de mando de coisas. Olha como é que era, a gente brincava na rua, era não sei o quê, e olha como era colorido e tarará. Ontem mesmo eu mandei um negócio para ela dos anos 80 e tal. E é isso, e você vê foto da década de 80 e vê foto de hoje, é todo mundo assim. Na década de 80 as pessoas conversavam. Eu não tô falando que naquela época a forma que educava a filha era bom, não era? Até tem vídeo aí que mostra Não. na década de 80 que é mãe correndo com chinelo Hum, atrás do filho. Mas não é hum. isso. Mas a gente é uma mudança muito grande que para a gente a gente que também está se educando quanto a isso, né? O ECA Digital surgiu agora, né? É Sim, uma surgiu coisa. agora. Então, assim, então é muito importante. Eu acho que se você conseguisse, né, chegar para essas pessoas, para a escola, né, e ter algum tipo de coisa que fizesse com que elas, né, juntasse mais a escola, eu acho que era o ideal mesmo, né? Porque realmente, senão, É, você tá enxugando gelo, né? Você até consegue. exato. Isso é melhor do que nada? É, mas não é o É. suficiente, entendeu? É Então, enxugar gelo, é exatamente isso que você falou, né, Pri? É enxugar gelo, você está enxugando gelo ali, porque você está falando com um adolescente, você está falando, mas se você não tiver a família ali apoiando, suportando, a família entendendo qual é o papel dela, né? Qual é o papel dela nesse desenvolvimento desse adolescente, qual é o papel dela nas questões de responsabilização, porque é importante falar que a família também responde pelas questões dos adolescentes, que os adolescentes praticam, né? Dependendo da situação, a família também vai responder, pai e mãe também vai responder junto com ele, muitas vezes sim, criminalmente. sim, Então, sim. assim, Vários né? desses Tem casos que a gente está vendo aí, né? Uhum. muita coisa, né? Tem muita coisa. Então, assim, atuar com os adolescentes é importante, importantíssimo. Importantíssimo explicar sobre responsabilização, explicar sobre leis, explicar o que que é crime, falar sobre bullying, cyberbullying, né? Falar sobre todas essas questões, importantíssimo, né? Falar sobre as questões que permeiam o mundo digital, importantíssimo. Precisa ter esse trabalho com eles diretamente, sim. Mas enquanto as famílias não entrarem no chão da escola, eu acho que é muito complicado, Muito muito difícil, complicado. Precisa concordo. juntar todo mundo, precisa juntar. É uma questão que tá. Ó, tudo isso que está acontecendo agora, tudo isso tá
provando para a gente cada vez mais que é um processo que precisa ser de todo mundo tem que estar ali junto, não dá para ficar considerando de você só educar o adolescente, não é assim que funciona, né? Sim, Não é assim, porque o adolescente ele traz padrões familiares, o que ele aprende por padrão e o padrão vem da família, sim. né? Então, Então não adianta, de né? novo, de novo, quando a gente fala de bullying principalmente, cara, você pode olhar a dinâmica familiar. Pode olhar. É uma coisa Uhum, assim, você vai olhar para a dinâmica familiar, você vai identificar alguma coisa. A gente que trabalha com família, a gente sabe. sim, sim. Com Não certeza. tem É como. isso. Uhum. Matheus, você quer falar alguma coisa? Matheus queria Quero falar sim. alguma coisa, a gente vai caminhando para o final, mas pode falar, Tá bom, deixa eu abrir a câmera aqui. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Fecha o seu microfone aí, rapidinho, que tá no uhum, microfone. tá? Meu nome está Congresso Internacional aqui, né? Eu sou o Matheus, para quem não me conhece, sou sócio da Priscila, né? A gente realiza junto o Congresso Internacional, a certificação também, inclusive junto com a Mari, né? Com outros professores, eu também vou dar umas aulas lá. E eu tô aqui ouvindo vocês, cara, revisitando minha infância, minha adolescência, o meu tempo de escola e aqui pensando em várias questões que eu faço questão de compartilhar com vocês, vou tentar ser breve para a gente não demorar muito, que ilustra muito isso que vocês trouxeram, muitas perguntas, né? Principalmente o que a Mayara trouxe. E eu passei uma enquete aqui para o pessoal também. Eu vi que muitas pessoas que estão aqui não têm uma familiaridade com a educação respeitosa, estão chegando agora, né, nessa comunidade. Então, eu vou falar um pouco desse meu lugar, do que eu vivi, com certeza vai dialogar com o que elas enxergam na realidade delas, que é um mundo onde a educação respeitosa praticamente não existe, né? Então, eu quero contextualizar, eu sou fruto de uma educação tradicional, violenta, punitivista, né? Eu apanhava por absolutamente tudo, desde que eu me entendo por gente, né? Desde muito novo. Eu falo até com a Pri sobre uma lembrança que eu tenho. Eu tenho uma lembrança da minha mãe do meu lado com um cinto na mão, me pedindo para contar até 10. Cada vez que eu errava o número 7 porque eu não conseguia falar ele, eu esquecia, sei lá, minha cabeça não processava, eu apanhava, até repetir o número 7. E, enfim, outras questões foram acontecendo assim na minha vida e eu sempre passei por essa educação pela correção, pela punição, pela repressão. Quando eu fui para a escola, né, quando eu saí ali dos anos iniciais, comecei a passar ali pela terceira, quarta, quinta série, né? Que foi um período de muita mudança na minha vida, eu comecei a me sentir muito sozinho, porque eu sou filho de uma mãe solo, né, que trabalhava muito, não conseguia me acompanhar muito, também não tinha muito essa cultura, ela também cresceu na escassez, né, na pobreza e na violência também, ela falava que ela apanhava muito mais do que ela me batia, então eu imagino como deve ter sido difícil a infância dela. E eu ouvia da minha mãe assim, Mateus, se você brigar na escola, eu quero que você bata, porque se você apanhar, você vai apanhar duas vezes, vai apanhar na escola e quando chegar em casa. Então, essa era a minha lição. Vai para a escola e se vira nessa selva, tá? Eu me virei, eu sobrevivi, sou forte, você vai sobreviver também. Então, eu me sentia sozinho. Mas apesar de passar por tudo isso, né? Eu sempre procurei ter um bom comportamento. Talvez para agradar, talvez porque era a única forma que eu receberia amor, afeto, seria aceito, né? Porque ela fazia questão de me apontar que o comportamento inadequado seria punido, né? E poderia ser tanto com afastamento, tanto com a negação, quanto com a violência. E eu fui para esse ambiente escolar e comecei a sofrer bullying, né? Vários episódios. A turma me via como nerd, né? Eu sempre queria estudar, ter um bom comportamento e eles não me aceitavam no time de futebol, praticavam várias zoações, violências físicas mesmo. E eu sempre me senti muito sozinho e em muitas situações eu não reagia não por fraqueza ou covardia, mas por medo da minha mãe, porque eu imaginava que o que eles estavam fazendo, minha mãe ia me machucar muito mais quando eu chegasse em casa, entendeu? Então eu me sentia sozinho, mas quando chegou ali na quarta série, mais ou menos, porque tinha virada, né? Quando a gente passava da quarta para quinta, a gente mudava de escola. Então eu estava ali no ano final. Naquela época era uma professora só para dar todas as disciplinas, e era a professora Tatiana. Eu sempre tive um bom comportamento, sentava ali com o grupinho dos nerds e tal. Chegou um certo momento que meu comportamento mudou da água para o vinho. Eu comecei a ficar muito violento, agressivo, brigando, não anotava mais nada, não abria mais o caderno. A professora me botou para fora de sala várias vezes. Essa professora Tatiana que me adorava, né? Porque eu sempre estava estudando. Minha mãe começou a ser chamada na escola, comecei a levar advertência. E aí, um dia, essa professora me chamou no meio da aula, eu lembro hoje, ficou marcado na minha cabeça assim, como se fosse hoje, né? Ela me chamou, Matheus, vem cá. Aí, larga o seu caderno aí. Vem cá, senta aqui comigo. O que que tá acontecendo com você? Tá tudo bem em casa? Aí, quando ela me perguntou isso, cara, virou uma chave assim, eu comecei a chorar. Eu me abri com ela como se ela fosse a minha mãe, porque eu não podia me abrir com a minha mãe como eu me abri com ela. E ninguém estava preocupado comigo. Então, ela demonstrou preocupação e me perguntou o que que estava acontecendo. E eu falei com ela, olha. Minha mãe tá passando por um relacionamento assim, meu padrasto bate nela. Eu chego em casa, eu preciso lidar com isso, né? É muito difícil. E eu me sinto sozinho, entendeu? E aí ela conversou comigo, falou: Olha, eu vou chamar sua mãe aqui na escola para conversar. Por favor, não faz isso, ela vai brigar comigo, vai me bater e tal.
E aí ela falou, não vai não, eu vou dar um jeito. Aí ela chamou minha mãe. Naquele dia, por incrível que pareça, minha mãe agiu de uma forma que eu não estava acostumado. Ela não me bateu, não fez nada. Conseguiu encerrar esse relacionamento muito brevemente depois desse episódio. A partir disso, meu comportamento voltou a melhorar. A professora sempre tentou me incluir mais. Ela me puxava para perto dela e via qual era o grupinho de alunos que fazia bullying comigo e chamava eles para perto de mim, tentava fazer as coisas. E acabou que no final do ano, aquele grupo de alunos que me atormentou durante muito tempo se tornou meus amigos. Eles começaram a me aceitar. Eu terminei o ano, eu que não participava mais das coisas, terminei o ano fazendo peça da escola junto com eles, entendeu? E tem gravado a DVD até hoje. Essa professora, ela é uma querida, assim, eu tenho ela como uma amiga. Até hoje ela está nas minhas redes sociais, a gente conversa. Para ter noção, aos 19 anos ela fez um encontro daquela turma e todos eles estavam lá e eu fui também. Então, tipo assim, é uma coisa que marcou. E ela teve um cuidado que ninguém nunca mais teve. E aí, passando dessa fase, virando para a escola, para outra escola no ano seguinte, já foi totalmente diferente. Aí eu já não tinha mais amparo nenhum, né? Era aquela professora Tati, que eu chamava de tia para todas as disciplinas, do nada virou, era um professor de geografia, um professor de história, e quem queria 50 minutos em sala de aula, todo mundo jogando coisa pro lado, quinta série, né? Cadeira voando, tudo, e eu sozinho lá, e não tinha mais amparo nenhum. E aí, logo na primeira semana, já me envolvi em confusão, já comecei a ter brigas e tal, e aí minha mãe foi na escola, e aquela situação, ó, vai apanhar em casa, tarará. E eu lembro que aí começou a minha socialização masculina, que é de uma coisa que eu quero conversar com o pessoal que acompanha o Congresso, quero chamar o pessoal para debater isso, porque é muito importante. Eu vejo que muitos dos que estão aqui, ó, todo mundo que está aqui nesse momento é mulher. E tinha alguns homens aqui, mas eu acho que já saíram. E é importante a gente falar também da socialização dos homens, porque quando a gente fala de violência, desde a infância, violência social, desde o que pratica o bullying ao que sofre, a gente também está falando dos meninos que depois vão levar essa violência para casa, para as mulheres, para os filhos, para a rua, para a criminalidade, né? Para todo o canto da sociedade. Então a gente tem que pensar como os meninos estão sendo socializados. E ali começou a minha socialização de fato, por quê? Era violência em casa, violência na escola e eu estava sozinho. Então eu me juntei com os outros. Conversei com a Pri outro dia, né, falando um pouco sobre adolescência. Eu falei para ela, Pri, você não faz ideia de como é a socialização dos meninos. A gente se junta em bandos. A gente faz o quê para se proteger? Não é que não existe uma complacência entre os homens, como eu já vi muitas mulheres falando que tipo, é uma seita onde todos os homens são aliados para oprimir as mulheres. Eu diria que na socialização masculina, principalmente na adolescência, a gente é clã, grupo. E uns grupos em confronto com outros grupos. Então, eu me juntei com cinco, seis que eram mais fortes que eu, mas que eu podia dar resposta da prova para eles, e eles me adotaram e eles me protegiam, entendeu? E eles me ensinaram a brigar, eles me ensinaram a me defender. E aí era um pelo outro. Se mexesse com meu amigo, juntava os cinco e a gente ia lá. Aí os outros cinco dele vinham e quando vê, tá um porradeiro de 14 alunos da sétima série. E foi assim, até o segundo grau. Acho que os caras- Voltou? Acho Voltou? que Voltou? cortou o Então, áudio, acho que cortou o eu finalzinho. parei de falar, eu estava falando. Então foi assim até o segundo grau, entendeu? Então no segundo grau eu já estava cascudo, eu já sabia me defender, enfim, sempre fui aquele que estudava, mas que sentava no fundão, problemático, enfim. Minha adolescência foi bem complexa por causa dessas questões. E eu hoje, aqui na Educação Respeitosa, junto com a Priscila, junto com vocês, ouvindo tudo isso, eu me alimento muito e olho para o passado e tiro várias lições. E o que a Mayara trouxe, né, das famílias não estarem ausentes, não estarem presentes e dos jovens estarem com esses problemas de comportamento, é justamente isso, é o isolamento, né, a falta de confiança, de figuras em que você pode contar. Eu não tive mais professoras táteis comigo, entendeu? O único professor que interviu numa situação de bullying comigo foi um professor chamado Fábio, que eu lembro o nome dele até hoje, que estavam zoando pra caralho comigo, ele parou a aula e falou assim, ó, olha o que que ele falou, vocês estão zoando ele hoje? Para de zoar ele hoje, porque amanhã ele vai ser o chefe de vocês e você vai trabalhar para eles. Ele deu um esfregão, não foi uma coisa nada respeitosa, mas de alguma forma ele fez a galera calar a boca e ver que opa, o professor tá do lado dele. Então vamos pegar leve. E tu vê, o mínimo da intervenção ficou na minha memória, fixou, porque foi importante. Então, às vezes, a gente sabe que a escola não resolve tudo sozinha, mas às vezes um único professor que chega ali e te enxerga, te ouve e intervém, que não aceita aquilo, ele muda a sua vida, ele marca a sua vida, entendeu? Então, de fato, o que o jovem precisa, ele precisa sim de afeto, ele precisa de proteção, ele precisa de respeito. E eu acredito sim que nesses casos onde não há crimes graves envolvidos, né, quando extrapola, assim, eu acredito que um jovem que é um agressor, um bully, né, que é aquele que faz o bullying com os outros, ele pode sim rever as atitudes dele, ele pode sim pedir perdão para quem ele violentou e ele pode mudar essa atitude, porque eu vi isso acontecer. Então, acho que essa história eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que reforça, ilustra e vem do lugar de fala de alguém que passou e viveu tudo isso na pele. E é só, né?
pegando o gancho aqui, né, do que o Matheus trouxe, e eu acho que é uma coisa importante, né, sim, né, Matheus, assim, os professores que estão em sala de aula, muitas vezes, eles não têm noção da importância deles, né, do quanto eles podem ser importantes, né, Uhum, na vida de um adolescente, uma criança, eles podem. Muitas vezes, até aquela pergunta da Aline, né, que ela fez falando do que distingue, né, assim, o que é um comportamento do que é um sofrimento emocional, muitas vezes um professor atento consegue enxergar o sofrimento emocional do aluno do e não aluno. e muitas vezes a família não está vendo, mas o professor dentro da sala de aula por um comportamento muito pontual, por quê? Uhum, Porque tem professores que estão muito conectados com os alunos, né? Então, assim, tem professor que realmente salva vidas, né? O professor, ele uhum, não tem, eu falo assim, o professor, quando ele fica muito voltado naquela parte pedagógica, muitas vezes ele não tem ideia do quanto ele pode ser importante na vida de um aluno, né? sim. Então, assim, professores podem fazer muita diferença, né, na vida de Uhum, um aluno, assim. Então, assim, é importante, né? É uma relação importante. E é isso. E às vezes a criança não tem nada em casa. Quando a gente uhum, fala de conexão, de vínculo, essas coisas, às vezes ele não tem nada em casa. Então, na escola, qualquer olhar mais atento, qualquer olhar mais gentil, amoroso, né, e afetuoso de um adulto dessa escola para esse aluno pode salvar a vida desse aluno, pode salvar. né? Eu ia Principalmente quando a gente fala de adolescente. Aham. Maiara, isso eu acho que talvez possa te dar até um certo alento, de que sim, precisamos buscar a família, precisamos buscar a escola, mas às vezes você, que é o que eu disse, é melhor isso do que nada, porque assim, às vezes você vai ser a única pessoa que esse adolescente vai ter. Às vezes o seu olhar, a sua conexão é o que esse adolescente vai ter, que é o que eu falo que a minha mãe representava para muita gente. Aconteceu uma coisa muito maluca. Vou terminar com essa história, inclusive. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas é uma história muito interessante que aconteceu. Quando eu mudei para o interior, Clarice foi estudar numa escola aqui, né, infantil, e tinha um rapaz que eu via na porta que eu falava, nossa, ele parece aluno do Humboldt. Eu estudei no Humboldt, que é uma escola alemã. Então, o Humboldt, muitos alunos têm cara de Humboldt, sabe? Porque tem cara de alemão. Então, é loiro, tal. Então, eu falei, nossa, esse cara tem cara de Humboldt. Pensei assim, né? E ele era um pai da escola, muito presente, que estava sempre lá e tal da sala da Clarice, né? Que chamava, o menininho chamava Gabriel. E aí, um dia, eu estava lá na casa dele, né? Desse rapaz, que estava tendo um churrasco lá, né? Dos pais e tal. E eu só sabia que ele era o pai do Gabriel, porque eu falava muito com a mãe. Eu conhecia a Lili, que era a esposa dele. E a gente estava ali todo mundo conversando. E aí a Lili comentou, né? Que estavam vários pais, e a Lili comentou assim: ah, não, porque eu prefiro que a minha sogra venha do que eu vá na casa da minha sogra, porque né, a família do meu marido, todo mundo é descendente de alemão e tarará. Eu falei, nossa, que coincidência, eu estudei em escola alemã. Ah, você estudou em escola alemã? Aí ele ouviu, né? Nossa, que escola você estudou? Eu falei, eu estudei no Humboldt. Ele, nossa, eu estudei no Humboldt. Eu falei, a cara do alemão, né? Falei assim, imaginei, né, que você tinha. Ele falou assim, eu falei, como é que você chama? Eu tava na casa dele e não sabia o nome dele, porque para mim ele era o pai do Gabriel. Como é que você chama? Ele falou Dado. Eu falei, você é o Dado. Eu tinha estudado com ele, não apenas, né? Ele era um ano mais novo que eu. E aí eu falei assim, não acredito. Eu falei assim, eu sou a Priscila, filha da Titia, né? Que todo mundo conhecia minha mãe, quando conheci minha mãe pela Titia. Ele falou, você não tem noção, a sua mãe salvou a minha vida. Ele falou. Ele falou, porque quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu era um problema na escola, e eu lembro que ele era, que ele é assim, ele era um ótimo aluno, mas ele tinha muito problema de comportamento, muito problema de comportamento. E ele falou: ó, sua mãe olhou para mim. E eu não vou esquecer da sua mãe nunca. Ele falou: a sua mãe marcou a minha vida. E aí a Lili falou assim: ele é filha da Titia, quer dizer, a mulher dele já sabia da Titia, né? Já tinha ouvido falar da tal da Titia. E ele falou: a sua mãe olhou para mim. E aí ele fez questão de ligar para minha mãe. Eu falei: mãe, você não sabe, eu tô com o dado, aquilo dado. Ele falou assim: a mãe teve tanto aluno, não vai lembrar. Ela lembrava, ele tinha viajado para os Estados Unidos com a gente, tal, enfim. E aí foi impressionante porque ele falou: não, eu quero ver sua mãe, assim, eu amo a sua mãe, eu não acredito que nossos filhos estudam juntos.
Então, assim, realmente marcou. E ele falou isso para mim. Ele falou: sua mãe salvou a minha vida. Porque era a única pessoa que me ouvia, era a única pessoa para quem eu corria. Então, às vezes, né, os professores que estão aqui ao vivo ou que vão escutar a gente, saibam que às vezes parece que tá, né, que vocês sozinhos não vão conseguir fazer nada, mas às vezes vocês é tudo que eles têm. Às vezes vocês são a pessoa que está olhando para esse adolescente. E o Dado, hoje em dia, ele era um ótimo aluno, é um super pai bacana, pai de 3 filhos, diretor do Itaú, quer dizer, ele se deu bem. Se deu bem. Eu estava lá na casa dele, num churrasco, enfim. Então, assim, me parece ter um casamento muito feliz, né? Assim, quer dizer, e teve um problema muito, né? Lá na adolescência ele tinha muito problema e teve alguém que olhou para ele, né? Teve alguém que olhou para ele. Então, às vezes, vocês vão ser as únicas pessoas, né? A única pessoa que esse adolescente vai olhar. Então, assim, não desista, né? Não desista, porque por mais difícil, né, que seja, mas eu sempre falo, se não isso o quê, né? Então, é o que a gente Exato. tem, então vamos tentar, né? E assim, criar mais comunidades, né? Como essa, estarmos juntos, os profissionais que querem praticar uma educação não respeitosa se sente muito sozinho, se sente muito remando contra a maré. A Escola da Educação Respeitosa, né, o Congresso de Internacional, enfim, a certificação, ele chega para preencher essa lacuna mesmo dos profissionais, de se encontrarem profissionais que lidam com famílias, com crianças, com os adolescentes. Então, assim, eu convido todos vocês para estarem na certificação, no congresso, para estarem mesmo com a gente na comunidade, né, nos encontros, a gente vai fazer mais encontros também. Enfim, e vamos juntos pensar em soluções, né? Vamos juntos conversar e pensar em alternativas, né? E do que a gente pode fazer para que a gente não caia nesse lugar comum da negligência, da punição, porque quando chega num ponto da escola ter que expulsar o aluno, né? É porque a sociedade inteira já falhou, né? Já teve. Foi uma sequência de erros mesmo. É que nem o avião quando cai, sabe? O avião quando cai não é um erro. Todo mundo fala, o avião quando cai é porque foi uma série de coisas que não funcionam, porque ele está pronto para não cair. Ele tem uma série de coisas para que falhou isso, falhou isso, tem aquilo. Então, o avião, quando cai, falhou um monte de coisa. A mesma coisa, o adolescente, quando chega nesse ponto, já falhou lá atrás, né? Já foi uma construção muito falha mesmo. Então, é isso, gente. Mari, quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero só agradecer, né? Agradecer a quem ficou aqui até agora, agradecer pelo convite, Pri, foi Eu que ótimo, né? agradeço. É sempre uma delícia falar com você, trocar com você, né? O Matheus, assim, obrigada pelo convite, Eu que obrigada pela agradeço. oportunidade de falar um pouquinho, né? Da gente tentar trazer também um pouquinho mais de humanidade aí, né? Quando a gente fala dos adolescentes, né? Sem ficar colocando eles nesse papel sempre tão inadequado, Aborrecente. tão ruim, de aborrecente, né? Essa coisa do aborrecente que na verdade mais rotula do que ajuda, né? Mais prejudica, mais instiga esse comportamento ruim deles, né? Então, assim, obrigada, né? É só Eu que agradecer mesmo, agradeço. agradecer quem ficou, agradecer pela troca e se, né? E que a gente possa aí se encontrar aí nessa certificação linda. E eu tô empolgada para a certificação, tô feliz demais com ela e, Eu né, também. ter a honra aí de ser professora. E é isso, Vai obrigada, ser obrigada, incrível. Igor. Eu que Obrigada. agradeço demais, Mari, agradeço muito a parceria de sempre. Aí, né, eu e a Mari, a gente já está caminhando juntas tem um tempinho, agradeço muito, sempre muito bom trocar com você, e obrigada a todo mundo que esteve aqui. Eu espero todos vocês no Congresso, na certificação. Em breve a gente abre o Congresso, os ingressos para o Congresso novamente. Terça-feira começa a nossa certificação. Quem quiser, as portas estão abertas. E é isso, gente. Vamos juntos tentar mudar um pouquinho o mundo, né? Tentar deixar um legado aí melhor, tá bom? Maiara, muito obrigada. Helena, Bruna, Aline, todos que ainda estão aqui, deixa eu ver quem mais. Naomi, tem várias pessoas, Patrícia, não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Muitíssimo obrigada. Eu fui vendo assim, ó. Obrigada demais, tá, gente? E vocês que vão Obrigada. assistir gravado, agradeço muito também por estarem, por se interessarem pelo tema, né? E é isso, gente. Falamos em breve, certo? Continuamos Muito juntos. obrigado, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, obrigada. Beijo, Mari. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.